Olá a todos, o meu nome é Catarina Brás, mais conhecida como Chibicat Cosplay, e bem-vindos então aqui a uma nova série que eu estou a fazer, que basicamente são um estilo de podcasts. E o meu primeiro convidado deste podcast, portanto, tu és o primeiro convidado, és a primeira pessoa que eu estou a entrevistar, é Leonardo Lucas. Estamos sim. Olá, obrigado pelo convite. Nada, olha, obrigada eu pela tua disponibilidade, porque isto, pronto, mexe sempre com horários e tudo mais, somos sempre pessoas ocupadas. Diz-me uma coisa, estás bem disposto? Eu estou sempre bem disposto. A sério? É, vai, quem me dera ser sempre assim. É uma coisa que eu invejo, é ter sempre pessoas que estão em qualquer situação estão sempre bem dispostas, mas ainda bem que estás assim. Eu acho que o Leonardo não é cara diferente para ninguém, é uma pessoa já estabelecida, mais ou menos assim na comunidade. Posso dizer isso, Leonardo? É assim, eu sendo eu próprio, eu não tenho bem essa noção, não é? Mas eu, eu costumo ir a muitos eventos, costumo participar em muitas coisas, por isso, se o pessoal estiver habituado a ver concursos, acho que eventualmente já se deve ter cruzado comigo. Exatamente. É por isso mesmo que eu acho que lá está, estás mais ou menos estabelecido. Pelo menos é assim, mesmo que as pessoas podem ter nem seguir o teu trabalho, mas ao menos sabem mais ou menos a tua cara, porque lá está, participas em alguns concursos. E nós vamos falar disso um bocadinho mais à frente. Portanto, Leonardo, diz-me já como é que tu entraste nisto, que idade é que tens, pronto, aqueles dados básicos que uma pessoa faz tipo quando entra no encontro de Alcoólicos Anónimos. Ora bem. Olá, o meu nome Olá. é Leonardo Lucas e sou um cosplayer. Não sou anónimo, não é? Mas... Não é Então, anónimo, não, esta, caso, esta parte a gente falhou aqui um bocadinho. Mas, exatamente. e tens que Então, eu idade? tenho Eu tenho 26 anos, Sim, sou de Vila do senhora. Conde, uma cidadezinha a norte do Porto. Sim, senhora, sim, senhora. Portanto, temos aqui um cosplayer portuense. Sim. Que lá está. Por acaso, eu nesta série ainda vou ter mais um cosplayer portuense a entrevistar. Ahm, Porque lá está também, agora só aqui desfazendo aqui um bocado a conversa, acho que às vezes também pode haver ou não, pelo menos eu sinto isso, um bocado de foco maior em Lisboa e eu acho que há muita coisa que se passa a norte e a sul e noutros lados do país que também merece ser divulgado. Diz-me uma coisa, a tua entrada aqui para a comunidade ou para o cosplay, como é que foi feita? Foi feita de uma maneira um pouco diferente do que eu estou habituado a ouvir das outras pessoas. Há imenso tempo atrás, talvez em 2008, 2007, por aí, Uhum, eu, eu sempre gostei muito de desenhar e sempre que também gostei muito de ver animes. E eu lembro-me de um dia estar tipo à procura de uns desenhos de um anime que eu andava a ver na altura, que era o Naruto, ok, e andava à procura assim, de umas imagens engraçadas para eu poder desenhar. sim. E estou à procura de imagens e em vez de me aparecerem imagens de anime, não é? De artworks e fanarts e essas coisas, aparecem pessoas mascaradas de personagens. E eu, ui, bem, mas este pessoal deve levar mesmo a sério o carnaval. Que engraçado. Yeah, eu acho que é a primeira impressão que a gente tem quando vê os cosplayers, ou pelo menos quando a gente não conhece o conceito de cosplay, é ok, existe aqui um carnaval bastante excessivo, não é? Exatamente. Excessivo, mas que eu estava completamente afim de conhecer. Ok, em vez de assustar, estavas maravilhado, ou seja, porque causou-te ali um bocado de incógnita. O que é que isto será? E como é que. Exatamente. Então, como é que tu passaste para a próxima etapa? Portanto, foste confrontado com essa, com essa novidade, não é? Então, mas como é que tu passaste então para os eventos? Ou seja, como é que foste da imagem que encontraste na internet randomly para o evento? E já agora, qual é que foi o evento? Então, assim, foi o Iberanime de 2014, o Iberanime do Porto, Uhum. 2014. Então, houve aqui uma margem de tempo enorme de 2007 ou 2008 para 2014. Sim, Porquê? sim, sim. Porque apesar de eu finalmente entrar em contato pela primeira vez com o termo cosplay, não é? Sim. Eu não fazia ideia tipo, em que situações é que isso se utilizava. Então descobri então o mundo das convenções. Mas, como eu na altura ainda era jovem e eu não sou mesmo da cidade do Porto, sou de Vila do Conde, uma Uhum. cidade mais ou menos a 20, 30 minutos de carro. Sim. Eu não tinha,
sendo eu tão jovem, eu não tinha maneira de chegar, por exemplo, ao Porto, sozinho, vá. E, e então, eu nessa altura descobri que existiam eventos, sim, mas era um mundo tão estranho, tão diferente para mim, Sim. que durante anos passou-me completamente ao lado. Então, foi só a partir do momento que eu entrei para a universidade, que eu fiz faculdade no Porto, que isso mudou um pouco. Porquê? Porque eu já andava naquela zona, já tinha a minha independência e pude então pronto, iniciar-me nestes eventos, não como cosplayer, mas como, como visitante. Ok, Ah, então basicamente, desculpa se te interrompi-te, desculpa. não, não, não. Basicamente o que tu fizeste foi estar um bocado à espera da oportunidade, porque como vivias um bocado longe também não te era muito fazível, e então assim que surgiu a oportunidade disseste, olha, por que não? Exatamente, até porque nem era só também a questão da distância, mas sim também porque eu não tinha quem me acompanhasse. Oh, E não estou, não, exatamente. não estou a falar tipo, tanto dos meus pais, mas também tipo, mais relacionado com amigos. O Sim, meu, sim, o meu grupo de amigos não era muito, não gostava muito de anime, não gostava dessas coisas, eu era o único. E ok. isso só mudou quando eu entrei para a faculdade, porque Uhum. parece que pegaram num grupo de pessoas com os mesmos gostos que eu e os meteram na mesma turma. Ah, existem mais Leonardos? Acho que Infelizmente, infelizmente. acho que não é, infelizmente. Então, ou seja, estudaste, por exemplo, estavas a dizer que entraste na faculdade, nomeadamente na Faculdade do Porto, e diz-me uma coisa: no momento em que tu finalmente te encaras com cosplay em Portugal, cara a cara, quanto tempo é que demoraste até ser tu a fazer? Nem que seja tipo a primeira coisinha. Antes mesmo de eu ir à minha primeira convenção, eu já tecnicamente já tinha começado, não a fazer com o intuito de cosplay, mas sim como o intuito de, como eu disse, eu sempre gostei de desenhar e quis levar tipo, essa minha parte tipo, artística um Sim. bocadinho mais à frente. E então eu, opá, gosto muito da armadura daquele jogo, vou experimentar fazer o capacete. Já tinha visto Ela. um monte de outras. Já tinha visto um monte de outras pessoas que sabiam, tipo, que já tinham feito e pensei, bem, pá, se eles conseguem, eu também hei de conseguir, ou bem ou mal, vou tentar. É esse o espírito. E, exatamente. E então, eu fui à convenção e a partir do momento que lá cheguei e vi a maneira como eles se divertiam e como eles interagiam com as pessoas, eu pensei, não, isto não vai ser só um passatempo, não vou fazer só o capacete, eu vou fazer o fato todo. A E no ano sério. seguinte, sim, e no ano seguinte já o tinha pronto. Sim, senhora, é lá. Isto tudo enquanto tu estudavas, então. Exatamente. E diz-me uma coisa, se estiveres confortável, podes responder esta pergunta. O que é que tu estudas ou então és formada em alguma coisa? O que é que tu trabalhas? Eu, Tens algum trabalho agora? eu formei-me em arqueologia, sempre Ok, foi tipo um sonho de criança. Também vem aí o meu amor pela história também se traduz um bocadinho tipo, no meu gosto por exemplo, armaduras. ok, sim, sim. Um, Estou a ver a e, conexão, sim. exatamente. E, não, infelizmente, por motivos de saúde, eu não pude continuar na minha profissão pouco depois de eu ter terminado o curso. E então, neste momento, eu trabalho numa fábrica. O, Ok. o que, pelo menos, para isto que eu faço, não é mal de todo, porque me dá horários estáveis, uh, relativamente perto de casa e ajuda-me imenso a poder dividir o meu tempo entre este meu hobby e pronto, e o resto do meu dia a dia. Pois, eu também vou dizer sincero, também me sinto mais ou menos no mesmo pé de igualdade. É assim, eu acabo por trabalhar mais ou menos na área que eu estudei, mas acabo por ainda trabalhar e lá está, como nós temos horários fixos, conseguimos então ter uma melhor agenda e então, pá, saber melhor coordenar. Portanto, já sei que se vou sair às 4 ou se vou sair às 5, já sei que quando chegar a casa tenho algumas coisinhas para fazer, mas consigo fazer ali uma coisinha ou outra. Eu percebo que se calhar tu também consegues gerir melhor assim o tempo, não é? Exatamente, até porque se eu tivesse continuado na minha área, seria impossível eu manter este meu hobby, porque infelizmente o trabalho de um arqueólogo, pelo menos a área que eu gosto, é Uhum. um trabalho um bocado nómada. Passar umas temporadas num sítio, outras temporadas noutro, sempre Yeah, longe de yeah. casa. Sim, Isto não sim, dá aquela sim. estabilidade. Exatamente, exatamente. Pois, nessa parte acaba por ser um bocado ingrato, mas também acho que, sei lá, agora desviando um bocadinho do tema do cosplay, só para aqui para salientar aqui umas coisas para quem nos está a ouvir e se calhar está a passar pelo mesmo.
pela mesma fase, não é? Nós também gostamos de partilhar a nossa experiência. Não sei se tu sentes o mesmo, mas acho que o que às vezes interessa é estudar, é sempre bom para tu estudares e teres um objetivo de profissão, mas pá, estuda ao menos alguma coisa que tu gostas, porque assim passaste aqueles 3, 4, 5 anos ou mais a fazer alguma coisa, ou uma coisa que te fazia sentido, não era uma coisa que estavas simplesmente só a empurrar. Digo eu, Exatamente. digo Exatamente, tens eu. toda a razão. Eu dou Sim. muito este exemplo às pessoas que falam comigo sobre este assunto. Apesar de eu não ter seguido, não é? Uhum. Eu não segui por falta de trabalho, apesar de toda a gente referir que existem muitas áreas que estão sobrelotadas de profissionais. A verdade é que se realmente formos bons no que fazemos, nós vamos conseguir. E E- pronto, Exato. eu não continuei na minha área, infelizmente, mas eu sou das poucas pessoas, pelo menos que eu conheço, que pode afirmar, não é, que conseguiu realizar um sonho de infância. Eu, Pois, desde que me exato. conheço como gente, quis fazer isto e pude concretizar esse sonho e sinto-me feliz. Exato. Apesar de não trabalhar nisso hoje, consegui concretizar esse meu sonho. Exatamente. Eu acho que, epá, acaba por ser uma mensagem um bocado fora do cosplay, desculpem quem nos está a ouvir, mas acho que essa mensagem acaba por ser um bocado importante porque às vezes, especialmente quando nós estamos a estudar e estamos a pensar no se e como é que vai ser e como é que não vai ser, eu acho que também é preciso ter a cabeça às vezes um bocado mais leve sobre as nossas preocupações. Portanto, se quem nos estiver a ouvir, se vocês estiverem a estudar, continuem, porque de certeza que vai ser para um futuro melhor para vocês. Mas tudo, existe sempre uma solução, existe, a vida dá sempre uma volta, vá, por assim dizer, ou há sempre uma forma. Acho que há um dizer qualquer que as pessoas dizem para apaziguar as almas preocupadas. Mas pronto, temos esta parte aqui, este parênteses aqui feito. Vamos voltar só aqui um bocadinho ao cosplay. Portanto, achei aqui uma coisa muito interessante que tu disseste, Leonardo. Basicamente, o teu gosto e a tua fascinação da arqueologia, da história, de sociedades antigas e tudo mais, veio também empurrar-te um bocado mais para as armaduras, correto? Ou seja, Sim, uma pessoa quando vê o teu trabalho, uma pessoa vê que existe aqui um padrão, que são sempre armaduras. sim. E o porquê disto é, lá está, é a tua fascinação com a história, de facto, se for um fato que é completamente, vá, tecido ou, pronto, assim mais tecido, na verdade, não consigo dizer isto de outra forma, se calhar já não te fascina tanto, ou o que é que na verdade te fascina mesmo a sério as armaduras? É assim, eu também estaria a ser muito injusto se eu dissesse que olho para um vestido, um fato de tecido e dizer Uhum. que não me fascina, porque há coisas lindíssimas por aí. Mas a mim, pessoalmente, o que me, o que me deixa, o que me deixa assim mais surpreendido, mais fora de mim, não é? Quando vejo, mais. Estamos agora a falhar a palavra, mas pronto, o Mais que me dá boquiaberto, gosto, vá, mais exatamente, boquiaberto, mais mais do que. entusiasmado, mais Exatamente, exatamente. motivado. São coisas um bocadinho fora do nosso tipo habitual, do nosso comum. Porque, por Sim. exemplo, por muito mais bonito que um vestido seja, um vestido de uma princesa, Uhum. é uma coisa que nós estamos habituados a ver no nosso dia a dia. Tipo, uma roupa, por mais extravagante que seja, vai ter sempre as suas semelhanças a coisas que a gente eventualmente acaba por ver. Sim, estou a Ao perceber o passo teu de ponto de que, vista. ao passo de que de repente assim um soldado do futuro ali cheio de luzinhas aparecer quase uma árvore de Natal, tipo, com uma mega arma, ou um cavaleiro medieval com uma armadura ali toda brilhante, toda incrível, é uma coisa que nós não é normal vermos. E Ok. dá aquele aspecto imponente. Muitas vezes até dependendo se tem a cara tapada, aquele, tipo um ar um pouco misterioso até. Sim, E sim, isso sim. fascina-me. Ou seja, tu acabas por ser um bocado iludido pela grandiosidade da situação. Sim, acho que podemos dizer que sim. Pronto, lá está. Também a componente de ser armadura e de ser uma coisa que não é fácil tu, ou seja, desconstruires. Porque, por exemplo, um fato, como é que eu ia dizer? Nós também podemos, pegando o teu argumento, por exemplo, não vês habitualmente, tu que estás habituado a ver fatos e então não achas assim tão interessante. Bom, também eu podia te contradizer, mas é assim, existem fatos de época, que também a gente não está habituado a ver, portanto, como é que tu contrarias agora aquilo que tu acabaste de dizer? Eu acho que no fundo o que tu queres dizer é que é assim, enquanto a gente olha para um fato, quando eu estou a dizer um fato, é um vestido, neste caso, um vestido mesmo que seja da época de Maria Antonieta, a gente consegue dizer que o corpete é mais ou menos feito daquela forma, porque já alguns são feitos desta forma, porque, ou seja, acho que consegues desconstruir melhor um fato de costura do que um fato de armadura, porque
Os fatos de armadura, quer dizer, antigamente aquilo era ferro moldado ou outra coisa qualquer. A gente ainda tem de pensar como é que conseguimos fazer uma armadura com outro tipo de materiais que não sejam pesados, que não sejam nocivos para a nossa saúde. Será que é isto que tu também queres dizer? Hum, não, não, eu referia mais em termos estéticos, porque se Ah, formos a ok. ver, tipo, por esse argumento que tu deste, eu até dou mais valor a pessoas que trabalhem com tecido, porque conseguem fazer uma coisa realmente bem mais próxima do real, por assim dizer. Eu uso materiais moles, tipo esponjas e assim, aquele tipo, para todos os efeitos não é uma armadura, é uma réplica. Pessoas Sim, como tu, por exemplo, que costuram, fazem réplicas autênticas, são coisas lindíssimas que até, lá está, tipo, se entrasses numa máquina do tempo e usasses na tal época, por exemplo, as uhum, pessoas iam conseguir apreciar da mesma maneira como apreciamos hoje, como peças lindas e funcionais. Um, não, eu referia mesmo mais tipo, à parte estética, por ser algo que assim, nós no nosso dia a dia não vemos. Por exemplo, não abrimos um livro de moda, por exemplo, e vemos lá. Não vemos tipo num filme, sim. não é uma coisa que vejamos assim tanto. Até mesmo porque o tipo de coisas que me atraem mais, tipo de armaduras que me atraem mais, nem são tanto as que vemos em filmes, que são geralmente em filmes elas precisam ser um pouco funcionais, senão os atores não se mexem. Claro. São um pouco mais extravagantes, por assim dizer. Exatamente. Ok, ok, já estou a perceber. Portanto, acaba por ser um bocadinho vá, pessoal também, não é? É assim, Sim, eu também sim. falo por mim porque a mim assusta-me armaduras, mas eu também não existo, por exemplo, eu não olho para a quantidade de fatos que quero ver e digo, opa, está aqui uma armadura. Quanto muito há um prop, há uma coisa qualquer, mas pronto, não me fascina tanto porque eu reconheço que sou mesmo muito má a fazer props. Já há fatos. Fascina-me imenso porque eu acho que lá está, é a beleza da situação, é o facto de conseguir ser extravagante e tudo mais. Mas isto não é sobre mim, isto é sobre ti. Portanto, agora que estás a falar das armaduras e, por exemplo, falando para uma leiga, que sou eu que não, que se eu pegasse agora precisava de fazer uma armadura porque finalmente encontrei uma personagem que me identifico, que gostava de fazer e que tem uma armadura, gostava também de ter alguém que me ajudasse a desconstruir isto. Portanto, num fato teu, numa coisa que tu fazes, como é que é o teu processo criativo? Ou seja, quando tu pegas no fato e dizes, ok, vou fazer este fato, o que é que tu fazes, ou quais é que são os passos que tu tomas até tu executares o fato? Ok, então é assim, o primeiro passo de todos é arranjar o máximo de imagens possíveis de todos os ângulos possíveis. Ok, sim, é sempre uma ideia fantástica. Isso, isso Exatamente. é a melhor coisa que se Sim, pode sim, sim, fazer. sim. Mas isto tem um motivo. Porquê? Porque por muito mais empenhados ou excitados em começar o projeto que a gente esteja, temos que ter a frieza, não é, de analisar essas imagens e pensar, será que isto é possível? Sim, Porque sim, nem tudo o que nos aparece nos jogos, por exemplo, conseguimos executar na vida real. Muitas uhum. vezes as armaduras não têm proporções uh, que se não têm proporções Reais exatamente, não têm proporções reais e precisam e ser alteradas, ou então realistas, a maneira sim. como sim, realistas, ou então tipo, a maneira como os personagens se mexem Uhum. os criadores do jogo tipo, não tiveram em consideração a maneira como um humano realmente se mexe, por exemplo, ou pronto, peças que se mexem de maneiras que não é suposto e que se tu as fizeres não vai bater certo com os movimentos normais pronto, de um corpo humano e então é daí que vem um bocadinho também isso das imagens, ter a noção de que tipo de alterações é que vamos ter que fazer pronto, nesse primeiro pronto, Primeiro nessa primeira passo. abordagem. Ok, muito bem. E diz-me só uma coisa, agora tenho aqui uma questão que é capaz de ser interessante que tu respondas. Ahm, Nesse fato que eu vou construir novo de armadura, que eu pedi-te ajuda para desconstruí-lo, eu digo, ou seja, até que ponto é que tu aconselhas, ou e que gostas de fazer, ou então te atormenta às vezes, alterar o fato para que tu te consigas mexer nele, porque é aquilo que tu estavas a dizer, às vezes as armaduras, como estão feitas e desenhadas, não estão para cosplayers, não estão para humanos usarem, estão para a personagem no jogo usar. Um, ou seja, até que quando tu escolhes um fato e que tu percebes que existe ali um bloqueio enorme de movimentos ou que existem movimentos teus que vão ser
bloqueados, o quão confortável é que tu estás a desfazer algumas partes, por assim dizer, até tu te sentires confortável e te conseguires mexer, ou é uma coisa que a ti te custa bastante fazer? Entendes qual é a minha pergunta? Entendo sim, entendo sim. E se me perguntasses isso, se calhar, por exemplo, há 3 anos, sim, 2, 3 anos, eu diria que me custaria imenso. Mas eu, neste momento, já não penso da mesma maneira. Porquê? Ah, eu acho que isso também depende muito do objetivo que nós temos quando estamos a fazer o fato. Se é para tirar umas fotografias, se é para fazer assim pronto, umas coisas rápidas, Ok, sim, estou a a perceber. mobilidade não é muito importante, porque vamos estar pouco tempo com ele, com os Exato, fatos, é não nos vamos precisar momentâneo, mexer muito. é uma coisa Exatamente. naquele momento. Exatamente. Mas assim, eu quando faço um fato não é para isso, é para levá-lo para concursos, para andar por eventos e assim. Por isso, eu neste momento dou muita importância à mobilidade. E se eu tiver que fazer alguma alteração, eu vou fazer. Ok. Porque passar horas com um fato em que uma peça te está ali tipo, a espetar numa parte do corpo, em que não consegues mexer o músculo de uma maneira certa, ou, ou as costas estão numa posição em que não é, em que não devia, tipo, não vale a pena, não é bom para o nosso corpo e só nos vai fazer até cansar um pouco do projeto e do fato assim que o Exatamente. vestimos. Pronto, eu sinto-me na mesma abordagem que tu, pronto, tanto como existe para fatos, às vezes também para alguns vestidos e algumas coisas, existem coisas desconfortáveis e que eu aconselho sempre a que as pessoas, por exemplo, epá, executem as coisas a que se sentem mais confortáveis, porque a maior parte das vezes tu vais querer usar o fato para também as outras pessoas verem, porque faz parte de também quereres mostrar o teu trabalho e queres te sentir confortável, não te queres sentir cansado do fato. Portanto, eu acho que esta questão era muito fixe porque, epá, primeiro enquadrava perfeitamente na conversa e segundo, eu acho que é fixe ter sempre uma abordagem de uma pessoa que faz outro estilo de fatos que não o meu, ou o meu género, por assim dizer. Mas voltando então à pergunta anterior, portanto, o teu primeiro passo é angariar o máximo de imagens possíveis, correto? Ver como Sim. é que tu te consegues, tu como pessoa, como cosplayer, te consegues enquadrar naquele fato e a seguir. Ora bem, a seguir entramos na parte da criação das patterns, Sim, que a meu ver é capaz de ser a parte mais difícil de todas. ok, Porque nós ok. até podemos ter muita habilidade a mexer nos materiais, podemos pintar de uma maneira incrível, mas se uma peça não ficar exatamente da maneira que é suposto, Uhum, ela já vai começar a perder um pouco a magia. Se uma peça é arredondada e a gente não consegue e faz aquilo reto, uhum. hum, pronto, é esse tipo de coisas que pronto, que no fim do projeto, não é? Sim. Pronto, se vai ver. Então, parte das patterns é um bocado estressante, é complicada e Dirias eu que é então demorei a imenso pior tempo, parte para ti. É a pior parte para ti. exatamente, demorei Ok, imenso tempo a habituar-me. ok. Portanto, para quem não conhece, os patterns ou então os moldes que a gente usa acabam por ser um auxiliar em papel que nos vai conseguir demonstrar como é que uma peça é feita. Por exemplo, os moldes de roupa, ou então, neste caso, os moldes de armadura, que acabam por ser os dois idênticos um ao outro. Neste caso, por exemplo, nos moldes de armaduras que tu usas, quer seja nos capacetes ou nas partes mais redondas, que eu acabo na minha ignorância, de pensar que se calhar é a parte mais complicada nas armaduras, não é? É tentar fazer aquilo o mais redondo possível. Os moldes que tu fazes, por exemplo, demoras, em todo o teu processo de cosplay, demoras muito mais tempo então nos moldes, correto? É assim, eu não quero dizer que demoro o mesmo tempo a fazer os patterns como a criar as peças, mas ora bem, assim, se tiver que dar uma percentagem, eu demoro talvez à volta de 30% do tempo de um Uhum. projeto a tratar de patterns, Ok, e vinte diz-me e uma cinco a coisa. 30%. Yeah, mesmo assim é bastante. Mas Sim, também sim. depende daquilo que vais responder agora. Eu, por exemplo, em algumas peças, não todas, eu tento fazer o molde e depois aplico num tecido, vai, imagina, um tecido que não vou usar, mas é só para ver se fica bem, que se for uma peça complicada, percebes? Eu só uso isto quando são peças complicadas e vejo se fica bem. No teu caso, por exemplo, tu para cada armadura que tu vais fazer, fazes um pattern ou um molde e testas a seguir e caso esteja mal, deitas fora e fazes de novo. Eu se estiver assim no trial and error, eu vou
usando papel apenas, ou cartolina, que é um bocadinho mais grosso, por isso. Ok, está bem, está bem. É sério, eu sou mesmo muito burra nisto, portanto, isto eu estou a aprender. Eu acho que muita gente aqui também vai estar a aprender. Mas estás-me a elucidar bastante, portanto, continua, se faz favor. E porque, é assim, pessoas que tratam de trabalhar com tecidos têm a facilidade de arranjar um tecido um pouco pior, vá, menos bom, que Sim, podem descartar à vontade para sim, fazer sim. isso. Se eu estivesse a utilizar EVA, Uhum, mesmo que fosse EVA, por exemplo, 2 milímetros, que é dos sim, chineses, é material que eu poderia estar a usar em qualquer outro projeto. É um sim, estou a material perceber. que daria para Sim, utilizar como material final. ok. E seria tipo estar a desperdiçar imenso material. Então, Yeah, eu utilizo uma combinação de tipo disso, como eu te disse, de cartolina ou papel, mas também modelos 3D. ok. Eu comecei tipo a tentar aprender a fazer modelos 3D para coisas básicas, porque quando são coisas mais complexas, eu até opto por encomendar um, a pessoas que saibam mexer em programas de modelação 3D, Ok. e depois de ter o modelo, eu Uhum, também noutro programa consigo, a partir desse modelo, uhum, transformar os formatos que me fizeram em ok. planos 2D. E diz-me Em quais é que são planos esses 2D. programas? Ora bem, o, eu suponho que os modelos que me fazem Uhum. seja sempre tudo no Blender. Pois, porque é gratuito e lá Exatamente. está, tem muita funcionalidade e dá para fazer E- muita e- coisa. Temos é de saber usar o exatamente. Blender. Exato. E os mais básicos que eu faço, pelo menos, é no Blender. Depois, o tal programa em que eu passo os formatos 3D para 2D e então faço as minhas plantas aí, é um programa que se chama Pepakura Exatamente. Designer. Assim. Sim, Isso diz? eu conhecia os programas, mas pronto, também era para ver se tu também dizias com algum programa novo, porque assim, eu soube isso de há alguns anos, mas como eu não faço armaduras como os modelos 3D que eu faço para a minha impressora 3D, tipo vou ao Thingiverse, que acaba por ser um site onde existem modelos para impressoras Uhum. 3D online gratuitos, e é o meu mundo, percebes? Eu não saio muito daí, eu não sabia se havia uma coisa nova. Mas então, é o Papercura, dizes tu, não é? Exatamente, mas atenção, Hum, o tipo de fecheiros, tipo de modelos que é suposto abrir em Pepakura não é o mesmo tipo de modelos que se usa para imprimir. sim, Pepakura, um modelo 3D que seja para imprimir tem que ser um modelo com muito boa qualidade. Pepakura não, tem que ser uma coisa mais low poly, que é ok, para ok. então, lá está, para ser possível poder passar de 3D para 2D. Sim, ou seja, poder compilar o suficiente para passar para 2D, sim, já estou a perceber. Eu espero não estar a usar termos que alguns informáticos me deem na cabeça, mas eu acho que estou a perceber qual é que é o processo. Ou seja, tu tens os teus moldes, tu ainda fazes esse trabalho todo, ainda testas em cartolina, ou seja, do Pepacure ainda passas para cartolina, correto? Ou Não, imprimes não, e não. depois passas em cartolina? Não, geralmente se eu faço todo pelo processo no computador, ou seja, Uhum, modelo 3D, depois passar para plantas, aí eu já tenho a noção de como é que é o formato e sei que aquelas plantas vão funcionar desde que eu depois corte bem, molde bem a Eva e assim. Por uhum. isso aí eu imprimo tipo em papel normal, corto e estão ali as minhas plantas prontas a passar para o material. Ou seja, tu aí pegas em toda a tua confiança e já sabes que vai funcionar. Exatamente. É para seguir em frente. E Exato. Jesus, epá, não, eu não, Nem acho que não sempre tinha corre bem, coragem. eu admito, mas aí que o Battle Damage depois entra em cena. Ok. Ou seja, depois da tua armadura, a maior parte das armaduras que também tu fazes têm muito danos de batalha e a gente acabamos por, tapar os erros dessa forma, é isso? É assim, eu tento não necessitar disso Sim, acabar, sim, para apagar erros, né? Mas sim, às vezes acontece. Temos ali claro. olha, ficou Eva, naquele ponto ali, ficou um bocadinho torcida, por exemplo, um bocadinho rasgada. Bom, Uhum, então vou rasgar mais um bocadinho e ficou ali uma coisa intencional. Pronto. exato. Epá, mas lá está isto, cada vez assusta mais na situação de fazer as maduras porque parece muitos, muitos passos, mas é assim, se no momento em que vemos alguém como tu que do nada começou a fazer e é possível, é porque de facto também dirias para as outras pessoas também se investirem, se querem, para continuarem, não é?
Sim, sim. E até porque neste momento existe bem mais informações e acessibilidade a materiais do que na altura que eu comecei. Muito. E, Pois, exato, isso está cada vez mais, como é que é? Isso está em constante atualização. exatamente, exatamente. Eu, quando comecei, por exemplo, não via Wordblow, que essa palavra nem sequer existia. Hoje em dia, é comumente usada no mundo do cosplay, e Eva Fome e tudo mais. Mas pronto, tendo agora já os moldes feitos, já passaste para a tua borracha Eva, diz-me uma coisa, então a seguir há de ser então o montar, pintar, e, ou seja, fazes mais alguma coisa no processo? Há algum passo essencial que tu achas na execução do teu fato que nunca pode falhar? É assim, existem vários passos que não podem falhar. Por exemplo, estamos a cortar Eva. É imperativo ter sempre lâminas extremamente afiadas. Eu tenho um afiador de lâminas, porque senão uma pessoa tipo, usa o X há 3, 4 vezes e a lâmina já não está tipo, muito afiada e vai começar a rasgar em vez de cortar. Então diz-me uma Uh, coisa, isso por acaso é interessante o que estás a dizer. Eu também tenho um afiador de lâminas, porque pá, acaba por ser o quê? A mesma coisa com um afiador de facas, não é? Portanto, não há de ser sim, muito sim, sim, diferente sim. daquilo que a gente pode arranjar em casa ou em casa dos pais. Tu aconselhas a cada 3 utilizações afiar? Se a pessoa quiser estar. Não, eu acho que depende, porque depois existem lâminas com melhor qualidade, que não precisam tantas vezes, lâminas de pior qualidade, depois também Ok, depende do próprio tamanho da lâmina, que existem X-atos mais pequenos, X-atos maiores. sim, Uh, sim, eu, eu acho que as pessoas se vão apercebendo, ok. até mesmo pela resistência que o material está a dar durante o corte. Sim, e lá está, também acaba por depender um bocado também do próprio material. Por exemplo, a borracha Eva que tu compras, tu aconselhas, por exemplo, ser com aquela situação dos tapetes de yoga que o pessoal tenta usar para economizar um bocado, porque, ok, que cosplay é muito giro e de facto o Eva Foam da cosplayshop.be, que é o que me estou a lembrar agora, ou então da Coscraft, é de facto bastante denso e dá bastante bem para armaduras, mas fica um bocado caro. Por exemplo, nesta questão, qualidade-preço, onde é que tu te inseres? É um intermédio, talvez, porque é o seguinte, nós não precisamos de comprar os materiais mais caros, não é? Uhum. Não precisamos ter a Eva mais densa de todas, uh, mas também não vale a pena estarem a irem comprar os tais tapetes de yoga, porque a cena é, vocês vão estar a gastar o vosso tempo, vão ser muitas horas, e vão estar a gastar dinheiro noutras peças, noutros materiais, como tintas e assim. Por isso, se vão estar a gastar o vosso dinheiro, nem que demore mais tempo, comprem material que saibam que vai resultar, porque E senão o resultado final. isto aqui fica aqui a dica de Leonardo Lucas. Fica aqui a grande dica. Epá, desculpa lá, Tata, às vezes aqui a interromper um bocado o raciocínio e a fazer estas perguntas, mas é que estas surgem e eu acho que acaba por ser também as perguntas que alguns ouvintes aqui também vão ter e, portanto, opá, desculpa se estou a interromper algumas vezes Ah, ou tudo demais bem. o teu raciocínio. Mas pronto, estavas a falar de coisas imperativas, afiar as lâminas para o corte da Eva, mais coisas imperativas na execução do teu fato. Ok, mais coisas imperativas. Ahm, Ter calma, tipo, não desistir quando. Não, mas é mesmo, isto é a parte mais importante, ter calma, porque quando estamos a fazer as peças, é muito normal às vezes aquilo não estar a ficar bem. E temos que ter a frieza de, vou tentar mais um bocado e vou ver o que eu consigo fazer daqui. Ou então Uhum, também saber quando chega ao ponto de, epá, isto não está a ficar bem, vou tentar, tipo, sei lá, começar de novo. E porquê que isto é muito importante? uhum, Porque nós quando estamos a começar, como armadores é uma coisa tão diferente do que estamos habituados a ver, uhum. as coisas até podem não correr bem e as pessoas, e eu já vi isto acontecer imensas vezes, pessoas que me vêm pedir ajuda e tal, mas que acabam por desistir porque aquilo não está a correr como eles querem. Um, mas assim, no que toca a materiais, a esponja como é um material que absorve imenso, é um material muito absorvente, no fim de estar tudo montado, é suposto nós selarmos a espuma, a esponja. Uhum, E para isso usamos, por exemplo, a cola branca. A cola uhum, branca é uma das opções mais baratas, serve. Mas existem outros materiais que também dão para o mesmo e até melhor. Plastidip, que é em spray, uhum. Flex Bond, que é o que eu uso. Mas pronto, se fizerem isso,
se cobrirem bem o vosso projeto com isso, quando forem a pintar, a tinta vai ficar bem, muito melhor aplicada. E o Ok. resultado vai ser muito bom. Pois, lá está. Ou seja, é isto que eu às vezes nas armaduras e nos props, quando eu digo armaduras e props, para mim acaba por se enquadrar tudo um bocado no mesmo. Existe aqui esta dificuldade porque, por exemplo, eu posso estar a fazer um fato e esse fato, se correr mal, quanto muito já tenho ali um bocado de tecido, porque tu compras o tecido a metro, etc, etc. Posso desfazer o ponto. A situação dos props e das armaduras já não é bem assim. Existem tintas que às vezes a gente está a tentar usar porque encontramos a cor, mas como a gente não percebeu bem que tipo de tinta é que é, elas depois não combinam as duas. Acho que se calhar estás a perceber no que eu estou a chegar. Mesma coisa para o verniz. Portanto, tu tens este processo todo que é a construção em 3D, tu tens a passar para papel, tu tens o corte do EVA, tu tens o selamento do EVA, tens finalmente a pintura e qualquer passo errado, neste caso bastante errado, pode danificar a peça por completo. Eu acho que neste caso já não acontece o mesmo em fatos, ou pelo menos normalmente não acontece. E eu acho que, pronto, foi fixe tu dar aquela palavra de coragem, especialmente quando eu me ri da parte da calma, porque eu acho que às vezes não existe muita calma nesta situação. Mas é um bocado verdade. Nós temos de esperar que as coisas cheguem mesmo até ao fim e não sei se concordas, mas eu agora, ultimamente, para o fato da Yennefer, o que eu fiz para a cena dos próprios, como eu sei que sou muito má, por exemplo, eu precisava de fazer duas coisas, que são duas joalheiras. Eu, em vez de duas, fiz três, porque assim eu conseguia escolher quais é que eram as melhores duas. Havia ali algum passo que eu podia falhar, havia ali algum passo que não ia ficar tão bem depois mais para o final, e eu assim conseguia saber que, epá, ok, errei mais nesta e estas duas estão mais bonitas, e assim consegui escolher. Achas que isto, por exemplo, é uma boa maneira, tendo em conta que assim, se calhar fazer duas armaduras é um bocado chato, mas para peças mais complexas, o que é que Sim, para achas peças desta grande pequenas. ideia? Não, para peças pequenas é fantástico, até se não tiveres, tipo, se não tiveres muito constrangida por causa do tempo, fantástico. No caso dos joelheiras está excelente. Agora, se tiveres que fazer um capacete e a seguir acabas o capacete e vou só fazer mais um. Ui, não, aí não. Se calhar não dá, né? Se Não, calhar não, não não, não dá. dá. Ok, então eu parto do pressuposto que depois da tinta, voltando agora outra vez à conversa, seja então verniz. Tu usas verniz? Depende dos casos. É assim, o verniz é sempre boa ideia utilizar. E eu só não uso verniz se a peça que eu estou a fazer for, por exemplo, para exposição. Ela vai ficar Ok. quieta num sítio, não vai sofrer nenhum tipo de impactos, de fricção contra outros objetos, por isso, a princípio, a tinta vai ficar bem protegida. Mas Ok. se a vamos utilizar tipo vestir, usar tipo em eventos, eu aconselho sim, verniz. E uma coisa também muito importante que eu esqueci de dizer há pouco, tanto no verniz como na tinta, temos que saber muito bem escolher que tipo é que estamos a usar, porque, por exemplo, no que Exatamente. toca à Eva, é um material esponjoso, ou seja, e flexível. Um, não podemos usar vernizes nem tintas que sejam para, para utilizar em superfícies que não sejam flexíveis. Temos que usar sempre marcas flexíveis, porque senão o que é que vai acontecer? A tinta vai partir e vai Uhum. começar a descascar. Isto já me aconteceu 2 vezes e não é nada agradável. E diz-me uma coisa, essa parte da flexibilidade nas tintas está descrita no boião das tintas ou existem certos tipos de tinta que tu já sabes que são flexíveis? Por exemplo, acrílico. E o acrílico estala? Diz-me O, cenas. o acrílico se for tipo brush on, ou seja, de pincéis, geralmente, por exemplo, marcas como a Amsterdã, que é o que eu uso, Uhum. Sim. nos primeiros tempos é flexível. Se esperares uns meses e voltares lá a fazer testezinho, aquilo vai começar a rachar. Ah, ok. Um, eu estou-me a afastar um pouco de tintas de pincel, eu cada vez uso mais sprays e aerógrafo. Estou Sim. a tentar aprender tipo, a trabalhar mais com aerógrafos. E aí sim, a maior parte das marcas costuma dizer lá se são flexíveis ou não. Uh, pronto, porque essa parte lá está, para as pessoas que também estão a ver e se calhar estão a iniciar, esta parte de ver se a tinta é flexível é também fixe. Eu sei que a Plastic Dip acaba por ser flexível. A única coisa que eu tenho contra a Plastic Dip é ser demasiado cara, na minha opinião, porque
para uma peça tu nunca precisas de um spray. Isto foi a experiência que eu tive. Não sei se calhar se usei de maneira errada ou não, mas eu acho que é muito difícil tu simplesmente só usares um boião de plastic dip. Depende, porque Plastic Dip não é suposto utilizar aquilo como tinta mesmo. Plastic Dip é um sealer. Ou seja, aquilo é para Pois, entrar em sim, contacto direto, em contacto com o material cru, ou seja, com a Eva. E as primeiras ok. camadas a Eva vai-te absorver um pouco. Sim, É por sim. isso que eu até prefiro usar. É por isso que eu até prefiro usar sealers de pincel nesses casos, porque Uhum. acho que absorve menos, protege mais e não liberta gases. Olha, e pois, essa parte também para mim é um bocado chata, especialmente porque estou num apartamento. Portanto, pá, eu tento fugir um bocado a sprays e tudo mais por causa disso. Eu uso um bocado acrílicos, porque não são nocivos e tenho aqui alguns já guardados há algum tempo e, portanto, acabam por ser as tintas ou as cores que eu também costumo utilizar mais. Mas lá está, também a gente vai aprendendo e vai vendo, e eu acho que no final do dia o que interessa é acabar o fato e a gente que se divirta nele, não é? Exatamente. Mesmo que ele chegue ao fim do dia todo partido, o que importa são as Exatamente, memórias que nós criamos com ele. exatamente. E agora que estamos a falar daqui de uma coisa bonita, que é acabar um fato e que a gente se sente feliz, diz-me uma coisa: há alguma coisa no cosplay que te assuste fazer? Me assusto fazer no cosplay. Não tanto assustar, mas sim deixar-me um pouco inseguro, que Hum, são a parte das costuras. ok. Então, mas porquê? Porque ah, acho que nunca, nunca me dediquei a aprender e o pouco que tentei não correu bem. Mas isso. Epá, agora vou falar um bocado porque isto é o meu tipo de sardinha, não é? Isto é o meu É a tua beabá, cena. é mesmo a minha cena. Eu sinto que quem faz props está sempre a aprimorar o seu estilo de arte e está sempre a evoluir e está sempre a aprender, ou seja, é tipo uma engenharia, tu tens de estar atualizado e tens de estar em constante evolução. O facto da costura nunca te vai sair bem à primeira, mas no momento em que tu começas a evoluir é exponencial. Tu tanto estás a fazer uma carteira que para dar a alguém, imagina como amanhã já estás a fazer um fato de princesa. Não há muita complexidade na parte da costura. Obviamente que se calhar fazer um corpete do estilo século XVIII acaba por é assim se calhar um passo demasiado grande. Mas é uma evolução exponencial. É uma evolução exponencial. Mas pronto, acabas, lá está, todos nós temos as nossas como é que eu ia dizer, aquilo que a gente se sente mais confortável, para ti neste caso é armaduras e neste caso aquilo que te sentes menos confortável a fazer, ou se calhar tentas fugir um bocado, ou então enfrentas, mas com alguma insegurança, é então a costura. Nesse caso tu pedes ajuda a alguém, tentas fazer essa parte sozinho e a tentar aprender, como que estilo de cosplayer neste caso é que tu és? És aquela pessoa que vai Hum, pedir ajuda ou és aquela pessoa que tenta primeiro tentar aprender a fazer tudo sozinho e depois, se eu me sentir um bocado desenrascado, aí é que eu vou pedir ajuda a alguém? Ou então tentas fazer tudo sozinho e não pedes nunca ajuda a ninguém? não, é assim, eu acho que não pedir ajuda a ninguém é um erro. Eu acho que não podemos simplesmente também chegar a um desafio novo e ir logo pedir ajuda, também não acho isso correto. Eu acho Uhum, que quando nos deparamos pronto, com um desafio novo, eu acho que uhum, devemos primeiro fazer a nossa pesquisa. E por muito mais informados que nós achemos no fim dessa pesquisa que estamos, acho que devemos na mesma ir perguntar então se temos algumas dúvidas ou então algumas dicas extra. Porque não é só ok. com umas horas de pesquisa que a gente vai saber tudo. Uhum, E, e pronto, eu tenho noção disso. Agora é só depois ganhar um pouco a confiança uhum, de me sentar e de facto começar a tentar. ok. Porque também um dos meus grandes desafios é saber, por exemplo, que tipos de tecido escolher para determinadas peças Sim. e, e pronto, é por aí. Eu estou tão habituado a começar com um material por pintá-lo e dar o efeito que eu quero, que para mim é esquisito chegar a uma loja de tecido e ver aquilo tudo limpinho, tudo brilhante. Ah, E eu, tipo, que interessante, que eu não giro. vejo as cores que preciso. Sim, ok, isso está, estou a perceber. Epá, por acaso nunca tinha pensado nesse tipo de frustração de quem está habituado a fazer armaduras encontra em tecidos. Epá, está a giro. Ahm, mas pronto, Desculpa, desculpa. diz-me. Desculpa-me só interromper. Pois, isso que tu estás a dizer, as dificuldades, pois, porque depois o que acontece, sabes o que é?
É, Hum. uau, esta napa está incrível, vou fazer a minha camisola nesta napa. Depois tipo, fogo, esta camisola é mesmo quente. Oh, Ah, Leonardo, tu estás a utilizar napa de sofás. Eu, ok. pois é assim, epá, a gente quando entra numa loja de tecidos, de facto não existe lá tipo um dicionário ou do que é que, para que cada tecido serve, mas acho que qualquer outra pessoa que já está mais experiente na situação te consegue dizer o que é melhor para, o que é melhor para que tipo de peça que tu vais fazer. Por exemplo, são umas calças, é melhor este estilo de tecido e etc. Mas eu acho que isso é uma coisa que, para uma pessoa que já está habituada a fazer armaduras e que encontra bastantes desafios a tentar fazer um fato, neste caso são armaduras, acho que é uma coisa que tu vais dominar com alguma facilidade. Vais encontrar, como em sempre, alguns desafios, mas acho que vais dominar com alguma facilidade. No início da nossa conversa, tu tinhas dito que, ou pelo menos até agora tens dado a entender que gostas mesmo muito de competir, não é? Gosto. Ou seja, tu Eu, assim que entraste nesse teu primeiro Iberanime, viste pessoas e viste competições e diste, epá, isto é mesmo a minha cara. sim. É, Eu, diz, yeah, diz, esta, diz. eu como investi, eu na altura como estudava, eu investi muito tempo e muito dinheiro a fazer o meu primeiro fato. E eu não queria simplesmente tipo, usá-lo umas horas e ser esse o meu objetivo final. Não, a minha ideia foi, opá, eu quero, pá, quero me sentir, eu quero sentir a experiência total mesmo. E quero Assim? dar uso a tantas horas pronto, gastadas aqui e tantos recursos que gastei aqui, quero fazer isto, quero Uhum, fazer isto bem feito. E então, mesmo sendo uma pessoa introvertida e envergonhada, muito mais na altura do que eu sou agora, uhum. porque isto aqui ajudou-me também a abrir-me um pouco mais. Mas, na altura, eu fiz o tipo, estou com capacete também, por isso ninguém vai ver tipo, se Ah, ok, estou ok. envergonhado. Usaste ali uma máscara, por assim dizer. Exatamente, exatamente. Isso é outro também fator muito importante nas minhas escolhas, mas isso depois é outra conversa. Ou pode ser esta conversa, como Pode quiseres. ser, pronto, pronto. E eu então foi do tipo, vou experimentar. Eu disse, vou me inscrever no concurso e vou ver no que dá. Eu não ia para lá com. Eu ia para lá completamente desiludido. Eu sabia que não ia ganhar, eu tinha a noção tipo, que provavelmente até nem ia ganhar prémio absolutamente nenhum. Uhum. E eu queria mesmo era poder conviver com aquelas pessoas que eu achavam tão incríveis, tão fixe, poder tipo, falar com elas, trocar ideias. E E diz-me foi uma coisa, qual exatamente é que isso que foi o teu primeiro cosplay? foi um Spartan de um jogo chamado Halo. Ok, É um ok. soldado futurista. Sim, 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 sim. E foi É, altamente. Eu subi com aquilo a palco, estava super nervoso, super nervoso. sim. Ahm, Subi com aquilo a palco, e foi uma reação incrível. Tipo, a ovação das pessoas, as pessoas que eu conhecia, a interação com toda a gente. E depois, tipo, nesse ano eu não ganhei o geral, mas eu ganhei uma categoria. Foi, para mim, sei lá, foi tipo um dia perfeito para mim. Eu não ia para Sim, lá sim, com sim. Sentiste que expectativas e foi ganhaste incrível. o prémio que epá, era o melhor que podias tirar dali. Sentiste que foi o melhor que Exa- podias tirar dali. Epá, Exatamente, foi e eu acho que incrível. essa sensação é espetacular e é por isso que eu às vezes tento, agora sei que é um bocado difícil devido à pandemia, e também não há concursos, não há eventos, não há nada. Se não há eventos, quanto mais concursos. Mas eu incentivo até as pessoas a participarem porque é uma experiência tão gira e tão gratificante, consegue ser muito gratificante e muito mais quando participamos fisicamente. Agora existem alguns concursos online, mas epá, eu aconselho sempre as pessoas porque eu acho que acabamos sempre por nos divertirmos, nem que seja no backstage tipo, a conhecer as pessoas e aquela interação, e então como é que fizeste isto, como é que fizeste aquilo. Epá, eu adoro o backstage de um concurso de cosplay e Sim, é para mim incrível. ganhas o dia aí. Mas é assim, tu podes não ter ganho o geral aí, mas daquilo que eu já tive a ver do teu portfólio, tu já foste representar Portugal. Sim, não, o engraçado é que eu não ganhei esse ano, mas eu depois, tipo, no ano a seguir, eu voltei a participar, ganhei o mesmo prémio outra vez, foi a Sim. categoria de jogos de anime e manga, e da terceira vez que lá fui, uh, aí sim já consegui ganhar o geral. E foi a última vez que participei na Comic Con, que foi em 2017. Sim, Um, senhora. mas sim, esse que tu falaste foi. É,
é o meu orgulho, o meu e o da Angélica, de certeza. Fui Portanto, com tu a Angélica, representaste fomos em grupo. juntamente com a Angélica no Clara Chaos Cosplay Competition, correto? Exatamente, Eu espero exatamente. estar a dizer isto de maneira correta, eu acho que é este o nome, se não eu peço Cosplay Cup. desculpa. Cosplay Cup. E diz-me, como é que foi essa experiência de representares tanto Portugal lá fora, como é que foi a experiência de conheceres outro tipo de cosplayers, como é que foi a experiência de conheceres cosplayers de outras nações, e já agora, em geral, como é que são para ti as competições? Como é que são para mim as competições internacionais ou as nacionais também? Portanto, primeiro, como é que foi a experiência lá fora? E Ok, segundo, como é que são as competições, tanto a nível para ti, ou seja, o que é que tu achas das competições a nível nacional e também a nível internacional? ok. Então, como é que aquela experiência foi para mim? Foi uma coisa um bocadinho do outro mundo, porque uma pessoa que não esteja a par deste mundo das convenções e do cosplay, quando vê um adulto a perder o seu tempo e o seu dinheiro a fazer um fato de umas miquizadas, de uns desenhos animados, de uns jogos de computador, Uhum. em tamanho real para usar, pensa, bem, mas o que é que aquela pessoa está a fazer? Para isso. Um, e foi uma coisa que eu tive que lidar com isso durante imenso tempo. E quando chegou aquele momento de ir para outro país, não é? De viajar para outro país, representar a minha bandeira, ver a bandeira lá hasteada por minha causa, por causa da Angélica, um, chamarem tipo pelos representantes de Portugal, acho que a palavra certa mesmo é honra, é incrível. Que a gente faz isto porque gosta, tipo, porque gosta do ambiente dos eventos, porque gosta da parte artística de construir, gosta da parte também artística de representar e receber este tipo de prémio, não é? De poder ir lá para fora e levar o nome do teu país contigo é incrível, é só incrível. Por muito mais cansado que tu possas estar, vai ser a melhor sensação de sempre. Lá E está, acaba por ser a sensação que tu tiveste ou que nós temos quando vamos a primeira vez a concurso, mas parece que ainda mais exponencializada. sim, Ah, sem dúvida, sem dúvida. exato, exato. E essa competição ou a experiência que tu tiveste aí, corrijo-me se estou errada, foi a única vez que representaste Portugal? Eu tentei ver se Sim, diz. eu tentei ver se tu, por exemplo, já tinhas ido a um ECG ou uma coisa assim, mas acho que não. Não, Daquilo que eu não. encontrei foi só, que já é bastante bom, deixa-me já te dizer, mas foi a Clara Scow. E pronto, lá está. Essa parte das competições internacionais acaba por ser assim, não sei, parece que nós temos assim um bocado fechados na nossa bolha e quando finalmente nós vamos lá fora, mesmo que as pessoas não vão representar, mas que vão lá fora a um evento, por exemplo, parece que o nosso espectro aumenta muito mais. E diz-me uma coisa, tendo em conta isso, o que é que tu achas então das competições internacionais ou dessa competição internacional que tu vivenciaste com as competições nacionais? Olha, honestamente, eu achei muito semelhante, a maneira da organização, pelo menos, muito semelhante às nossas de cá. A maneira como funciona tudo, de subir a palco, de organização de coisas no backstage, achei muito semelhante. Obviamente que lá o pessoal está bem mais competitivo. O backstage não é tão animado, não é tão friendly. As pessoas estão Uhum. mais fechadas, até porque são pessoas de outros países. Muitas vezes até a língua é uma barreira. Sim, não se Uh, conhecem, não, quer dizer, pronto, há Mas isso, pessoas muito isso, mais isso do não se fechadas. conhecer isso do não se conhecer é relativo. Nós estávamos lá e demos mesmo bem com os representantes, por exemplo, de Espanha. Demos mesmo muito bem, e de outros países também. Sim, sim. Um, e pronto, é assim, eu acho assim, no geral, o nível de competitividade é muito maior. Uhum. Qualidade também, eu diria que também é muito maior. Tu ali tinhas representantes de vários países, ou seja, os Sim, vencedores. sim, sim. Tu tens uma qualidade assim astronómica, né? Sim, sim, sim. E foi muito bom porque ver também essas pessoas a reconhecerem o nosso trabalho, a chegarem à nossa beira e dizerem que tínhamos fatos muito fixes, muito. Porque calhou por acaso nesse ano, eu e a Angélica, sermos a única equipa de armaduras lá. Então a Ok, gente ok. destoava ali um pouco. Ok, ok, ok.
Epá, então acaba por vocês acabam por fazer assim um bocadinho de show, então, porque lá está, as Foi um armaduras bocadinho, também foi fixe. têm um bocadinho esse efeito nas pessoas, que é uau, incrível, como é que tu és capaz de fazer isso? E pelo que sei e pelo que vejo e que sigo muito o teu trabalho, porque eu adoro e já tínhamos falado mesmo pela parte do Instagram, tanto eu para tirar dúvidas contigo, sobre materiais de pintura e props e tudo mais, mas tu também fazes comissões, correto? Sim, sim. E então como é que isso começou? Como é que isto começou? Ora bem, quando eu participei na eliminatória do ICL, Uhum. eu levei um fato um bocadinho diferente do que eu acho que eu estou habituado a fazer, que foi um Space Marine, que é basicamente um gajo enorme, tipo uma armadura tipo enorme, muito pouco prática de usar. Pronto, que é de um universo que eu gosto muito, que é o Warhammer. Sim, sim. E, e pronto, eu levei o fato, não é? Pronto, tinhas dito que tinhas perguntado se eu não tinha ido a mais lado nenhum. Não, por Ah, causa do Covid, porque eu agora tenho que ir a Madrid. Se houver, que eu já nem sei se aquilo vai haver. pois, nós Uh, estamos agora aqui com essas perguntas, não é? Também não acho que não és o único a tentar saber se algumas coisas vão acontecer, alguns concursos, mas pronto, isto agora só o tempo dirá e lá está, se calhar é melhor insistir com as organizações, saber se há ou se não há. Mas então, tu estavas a fazer o teu cosplay do Warhammer e como é que então tu passaste para as para as comissões? comissões. Eu coloquei, depois acabei o fato e meti em grupos de cosplay do Warhammer e teve um feedback muito bom. Inclusive, há pessoas que me abordaram a perguntar se eu estaria disposto a fazer umas encomendas. E eu, why not? Vou Sim. experimentar. E foi mesmo Então, essa tipo, foi mesmo essa tua postura, por exemplo, não temeste, não achaste, epá, eu se calhar não me sinto confortável, não seja, não tiveste aquele diabozinho aqui no teu estômago a pensar, olha que se calhar é melhor ainda não te meteres nisso, não tiveste nada disso ou foi mesmo, não, bora lá, eu aceito o desafio, bora lá. sim, tipo, foi mais essa postura do aceito o desafio, porquê? Porque as pessoas em questão viram o meu trabalho, não é? Uhum. Abordaram, ou seja, por aí eles já confiavam assim minimamente no meu trabalho. A partir do momento que eu lhes explico, olha, é o seguinte, eu ainda só fiz um ou dois, ou quantos é que já tinha feito, eu não sou profissional nenhum, isto é tudo feito manual, por isso isto não vai uma peça perfeita. A partir do momento que eles me dizem, eu confio no teu trabalho e estou ciente do que me estás a dizer e quero na mesma. A partir daí eu perco os medos. E felizmente tem corrido mesmo muito bem. As pessoas são super receptivas e, hum, e até agora eu tenho a felicidade, não é? De poder, inclusive, recusar trabalho porque tem sido demasiado. Uau, isso é incrível. E diz-me uma coisa, essas comissões são basicamente internacionais, não é? Totalmente. Eu em cerca de um ano, eu já vendi à volta de 35 capacetes, só do Warhammer, Jesus! e, hum, e desses 35, só dois é que ficaram cá em Portugal. Bem, e diz-me uma coisa, é hora curiosidade mesmo daquelas mesquinhas. Qual foi o país mais longe para qual enviaste um capacete? Mais longe do género, tipo, foram todos na Europa, houve um na Ásia, houve algum na América? Austrália. Austrália! Ai, E, meu Deus! inclusive, eu estou a trabalhar agora num projeto em que o cliente em questão encomendou-me um fato inteiro mais três capacetes. Vão A para lá. sério? Sim. Então, e quanto tempo é que tu demoras, por exemplo? Antes de perguntar quanto tempo é que tu demoras a fazer a armadura, quero também perguntar como é que é essa tua abordagem com o cliente. Por exemplo, tu dizes logo quanto tempo é que. E só respondes a isto se estiveres confortável. Eu reconheço que alguns artesãos, por exemplo, não gostam de responder a esta pergunta porque gostam de deixar a sua coisa um bocado mais privada. Mas tu dizes logo o tempo, quanto dinheiro mais ou menos é que vai rondar, não é? Que as pessoas ficam logo interessadas para pôr esse dinheiro de parte. E É assim, como é que é essa tua abordagem com o cliente? capacetes é muito simples. Eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto é que eu levo por determinados modelos, tipo determinados formatos, determinadas peças Uhum. adicionais. A partir do momento que a pessoa me explica o que quer, eu consigo lhe dar o preço e dou-lhe uma data. Eu geralmente demoro cerca de uma semana a ter o capacete pronto. Estás a gozar. Ah, é assim, eu consigo montá-lo em uma noite, tipo 6 horas ele está montado. Estás a Mas lá gozar. está, como eu tenho o meu trabalho de dia, eu tenho
tenho que saber tipo, jogar tipo, e depois também não posso ficar burnout. Eu pensava que este gajo ia me dizer: eu demoro um mês, eu demoro. Tu demoras uma semana a fazer um capacete, vá, sem grandes adornos e etc. Tu demoras uma semana montar, pintar, selar, É meter assim, nas se isto caixas, fosse o meu, enviar. se isto fosse o meu trabalho normal, ou seja, se eu fizesse 8 horas de trabalho disto, hum, em 2 dias o capacete estava pronto. Ai meu Ou seja, Deus! 16 horas de trabalho estava pronto. Mas lá está, como eu disse, tenho o meu outro trabalho e também há coisas mais importantes do que isto. Tenho que Sim, saber sim, partir nós da não minha somos vida. propriamente máquinas que Não, não, não. fazem as coisas tipo. Porque sim, até porque a gente, por exemplo, eu também trabalho e eu quando vou para o cosplay às vezes tenho a ideia de hoje vou conseguir fazer isto. E epá, eu não consigo porque as linhas partem-se, porque existe sempre um interveniente, entendes? Mas estou seriamente impressionada, mas seriamente impressionada com a tua eficácia, por assim dizer. É que não consigo chamar isto de outra coisa, eu chamo isso eficácia. E agora estavas a mencionar uma Mas coisa muito gira. Desculpa, só para meter esta bucha assim mesmo, mesmo à bruta, que é, estavas a dizer há bocado, se eu estivesse a viver 8 horas disto, portanto, se isto fosse o meu trabalho, conseguia em 2 dias. Tu conseguias, ou, por exemplo, diziam-te aqui, tu que chegavas à conclusão, tu conseguias fazer disto vida. Tu fazias? hum, não, eu não fazia disto vida. Por Ok, alguns consegues motivos. explicar porquê? Consigo. Porquê? Porque assim, eu este mês, por exemplo, posso estar cheio de encomendas, mas eu não tenho a noção se para o mês que vem vou estar com o mesmo influxo de encomendas, estás a perceber? Uhum, E, um, e depois é preciso ter muita responsabilidade também para tu criares o teu próprio negócio. E eu não sei até ok. que ponto é que eu, com os preços que pratico neste momento, conseguiria ter uma vida confortável, pelo menos para já. Um, e porque um dos motivos pelo qual eu também tenho tanta afluência de clientes é porque eu tenho noção que os meus preços são bem mais acessíveis do que o resto do pessoal que vende também coisas semelhantes às minhas. Ok, sim, sim, E, estou a perceber. e depois, outro motivo, um, se eu trabalhasse nisto 8 horas por dia, significaria que eu me iria isolar demasiado. Ou seja, Uhum, a minha vida ia ser isto. E estar 8 horas sempre a trabalhar nisto iria fazer também com que a magia se fosse. Tipo, fosse ok, embora. E eu acho que é muito importante quando nós estamos a fazer algo relacionado com cosplay, termos também a noção de quando devemos parar. Porque é um bocadinho triste quando vês pessoas que foram, noutras alturas, tão apaixonadas por esta área, a se desapegarem e a deixarem isto porque apanharam um burnout e fartaram-se disto. E eu não quero correr esse risco. Eu uso isto como um dinheirinho extra, que me ajuda imenso, tipo, a organizar a minha vida, mas eu não quero que isto ponha em risco o, o meu divertimento a fazer os meus próprios projetos. Porque a diversão para mim é a parte mais importante disto. ou E seja, no o, dia em que a diversão se for, vai ser o dia em que eu vou exato. parar. Eu não quero parar. Ou seja, acaba o teu trabalho mundano, por assim dizer, acaba por ser um termostato da tua criatividade. Se calhar não é a palavra termostato que eu quero usar, mas ou seja, quase um doseador ou então um threshold. Ou seja, o teu trabalho que tu fazes 8 horas por dia, que tu recebes e que tu descontas e tudo mais, acaba por te dar um bocadinho de respiração sobre a criatividade que tu tens a fazer as tuas coisas, que é sempre importante, e acabas também por sair, por ver outras pessoas, por comunicar e não estás tão isolado, porque pelos vistos te receias um bocado de, se vivesses só das comissões, de que isso acontecesse. Exato. E é um ponto de vista bastante interessante. É um ponto de vista bastante interessante. Tendo em conta que então fazes mais do que só fazer comissões e que trabalhas, como é que tu geres estas atividades todas? Portanto, o teu cosplay, o teu trabalho, a tua família, os teus amigos, as tuas comissões, como é que tu geres isto? É, isso é uma questão muito difícil, porque eu não sou exemplo para ninguém. Eu já cometi tipo o erro de
mergulhar demasiado nesta parte do trabalho. Ver a afluência que as pessoas têm e depois ver o dinheiro entrar, às vezes pode ser um bocadinho venenoso. Houve uma altura até que eu comecei a pôr de parte coisas na minha vida que eram importantes e que tipo, acabou por não se concluir da melhor maneira. E por isso acho que se calhar não é uma coisa que eu talvez possa dar um conselho bem certo, talvez não seja a pessoa mais indicada, mas as pessoas têm que ter noção que tem que existir um equilíbrio. E por muito que a gente até se divirta a fazer estas coisas, ou que seja excelente ver o dinheiro entrar, há coisas mais importantes também. Saúde mental é muito importante. Ficar fechado numa oficina durante o fim de semana todo a fazer encomendas não faz bem. Não faz bem. Sim. Ou seja, mesmo que não tenhas uma agenda própria, de uma agenda detalhada, ao menos dás o conselho que existe coisas mais na vida do que apenas a trabalhar, chegar a casa e fazer cosplay ou fazer comissões relacionadas com o mundo do cosplay. Pronto, e essas palavras são importantes. No entanto, tentas, pronto, sempre manter aquela situação de em mais ou menos uma semana tenho este capacete feito e tudo mais. Exatamente, é precisamente por isso que eu digo que em uma semana tenho o capacete feito e não como já em outras alturas, em uma semana eu tenho 2 ou 3 feitos. Pois, exatamente. Ou seja, também já começas a conhecer quais é que são os teus limites e como é que... Exatamente. Uma coisa que, por exemplo, o meu namorado sempre me aconselhou é, imagina um limite que tu te sentes confortável, adiciona sempre mais 2 dias. Porque, pensando que não, sentes-te confortável, mas tu próprio, o teu eu próprio, acaba por esticar até à última. E se tiveres mais aqueles 2 dias, tu consegues gerir melhor a situação. Mas lá está, isto depois cada um gera da maneira que sabe. Pronto, a parte das comissões é sempre um desafio, porque acaba por também nos sugar um bocadinho da criatividade do cosplay. Concordas ou não? Eu acho que discordo um pouco. Porquê? Porque eu, como lido com pessoas com gostos tão diferentes, que me pedem coisas tão diferentes, até me ajuda se calhar a treinar um pouco a parte criativa. Olha, boa. E a explorar se calhar a utilização de novos materiais que noutra situação nem sequer teria pensado, ou, por exemplo, isto tem-me ajudado imenso, por exemplo, a desenvolver as minhas capacidades de pintura. Ok, sim. E que se eu nunca tivesse feito este tipo de comissões, eu ainda estaria muito estagnado nessa parte. E pelo menos para mim até me ajuda bastante. Acho que a única parte negativa é que ao fim de várias horas a trabalhar num capacete para uma encomenda, já não tenho aquela tipo paciência ou vontade de fazer uma coisa para mim. Acho que essa é a única parte negativa. E acabas por também ter de saber dosear isso, ou seja, já me estou a sentir um bocado farto. Se calhar não vou passar agora para o próximo capacete, se calhar agora vou sair um bocado com amigos, não sei se fazes isso, não sei como é que... Ou seja, quando tu começas-te a sentir um bocado farto de um certo trabalho, qual é a tua escapatória? Ou o que é que tu fazer usas uma para pausa. escapar? E essa pausa tu fazer uma fazes pausa o daquilo. quê? Até posso estar, sei lá, a ver um filme ou assim, mas Ok. deixar de pensar naquilo durante um bocado, estar com as pessoas de quem eu gosto, tipo, isso é sempre E umas excelente. horinhas chega? Ou precisas tipo de um dia? Ou uma semana? Isso é relativo. Não, uma semana não, porque senão o trabalho começa a atrasar. Mas se for. Uma coisa impensável para mim é que há uns tempos era, por exemplo, passar um dia sem trabalhar. Neste momento eu já estou naquela. Se eu tiver que passar meia semana sem lhe tocar, tudo bem. Ok, exatamente. Lá está, tipo, preciso saber encontrar o equilíbrio. Pois, essa parte do equilíbrio é bastante importante e lá está, a gente só aprende com os erros, correto? Exato. Exato. O que significa que tu também já tiveste em alguns obstáculos, já sofreste aí com alguma experiência, tanto negativa como positiva, e diz-me, como é que tu lidas com os teus obstáculos ou com os obstáculos que aparecem no teu caminho e também como é que tu lidas com os sucessos? É aquela coisa, é aquele ditado em inglês, tipo live and learn, não é? Se a gente se depara perante um obstáculo, temos que tal e qual como quando se começa um projeto de cosplay, é preciso pesquisar imagens. Pronto, quando temos um obstáculo, temos que pesquisar a melhor maneira de o poder tipo, superar. E pronto, é assim uma coisa mais básica. Ok, E então. agora, como lido com a vitória? Com as partes tipo de vitória? Tento deixar que não me suba a cabeça, é a parte mais importante.
porque eu fui um felizardo no que toca tipo, ao meu processo, ao meu progresso até agora. Uhum. Sempre tive a sorte de ir ganhando os meus concursozinhos e isso. Ok. E eu admito que houve uma altura em que isso me estava a subir um bocado a cabeça. Isso não foi nada bom. Eu comecei a escolher projetos para concurso, especificamente para concurso, mas não tanto pelos meus gostos pessoais. O que fez com que eu não me divertisse tanto e que se os resultados não fossem o que eu esperava, ficava tipo chateado, ficava tipo desiludido. Ok, eu estou a ver aqui E coisas bastante interessantes em ti. Ou seja, tu nos obstáculos, em vez de, por exemplo, algumas pessoas retraem-se um bocado, fecham-se e só mais tarde é que pegam, ou então nunca mais pegam. Isto também tem a ver com o estilo de pessoa. Tu és aquela pessoa que, ok, encontra o obstáculo, parece ser uma pessoa calma. Portanto, vou pesquisar, isso também se calhar tem a ver com já teres andado na faculdade e pronto, tu acaba por ser uma ciência, arqueologia, um pouco, e tens aquele método científico que é, ok, isto te deu mal, porque é que deu mal, vamos ver, vamos investigar, vamos tentar agora desta forma. Se calhar não te frustras tanto, estou a ser correta? frustro-me demasiado até, Ah, mas é? sim, não, óbvio, fico frustrado, eu não gosto, por exemplo, de estar a desperdiçar tempo em coisas que não funcionaram assim, mas temos é que ter noção que é possível. Pode ser muito Exatamente. difícil, mas é possível. Sim, o Temos que é é que eu que, quero com isto dizer, Leonardo? Eu acho que és bastante adulto, ou tens uma opinião bastante bem formada, para mim é uma opinião excelente, quando é a parte dos obstáculos. E agora estavas a falar de uma parte da experiência dos teus sucessos, ou seja, começaste a ter alguns sucessos, isto subiu-te um bocado à cabeça, e aquilo que eu achei interessante foi que enquanto não tiveste esse subir à cabeça para ti, foi completamente ao lado daquilo que eu estava à espera que tu dissesses. Por exemplo, subia-me à cabeça e eu comecei a ficar mais cocky, ou seja, um bocadinho mais convencido sobre aquilo que eu estava a fazer. Tu não, tu achaste que, como a vitória estava cada vez mais constante em ti, que então tinhas de fazer fatos para vencer e não, tu não te tinhas de tornar uma pessoa vencedora. Percebes o que eu quero dizer? uhum. Às vezes o sucesso em certas pessoas, e acho que em muitos nós acabamos por ter, quando temos algum sucesso, acabamos por ficar com excesso de confiança que emana e tudo mais. E tu acabas, foi uma de agir, porque tu disseste foi mesmo. Então, olha, eu comecei a escolher fatos que eu sabia que iam ganhar, e que era uma coisa completamente ao lado do que eu estava a pensar. Portanto, tu tens uma visão muito pragmática em geral. mas atenção, tu pintaste se calhar este quadro de uma maneira um bocadinho positiva demais, Ah, porque, ok. porque é, nós, se temos um hobby, é porque gostamos de o fazer, porque nos sentimos bem a fazer. A partir do momento em que a vitória, não é? É a parte em que estamos mais focados, eu acho que isto é mau, é mau. É Uhum, excelente nós termos aquela sede de vitória, de ganhar, é excelente. Isso motiva-nos a melhorar. uhum, Mas agora, é errado quando isso é o motivador mais forte. E ok. chegou a um ponto em que eu posso dar o exemplo mesmo que foi o meu turning point, se quiseres. Sim, não, para mim estás à Um, vontade, isto é um safe space, como te sentires mais confortável. Não não, está não, ninguém a ver-te. não, eu falo disto com toda a gente porque eu fico sempre na esperança de que esta história tipo, ajude outras pessoas também. Que foi, no meu primeiro cosplay, eu cheguei lá e saquei o jogos de anime e manga. Apesar de não ser o prémio principal, para mim foi tipo, oh meu Deus, tipo, é a primeira vez que eu meto as mãos nisto e que incrível. Pronto. Uhum, No ano a seguir foi do tipo, eu cheguei a casa, tipo, pouco depois do evento e foi do tipo, está na altura de começar agora o próximo projeto. Se eu na minha primeira vez já saco este prémio, para o ano vou tentar sacar o principal. E pronto, andei eu ali cheio do peito durante aquele tempo todo a fazer outro fato. Escolhi um mais pelo aspecto visual e não tanto pelos meus gostos. E quando chegou ao Comic Con do ano seguinte, vou lá eu, e o que é que acontece? hum, Eu não ganho o principal, que era o meu objetivo, eu ganhei outra vez os jogos de anime e manga. uhum. E é assim, é um prémio excelente. Tipo, é incrível, tipo, eu ter chegado lá pelo segundo ano consecutivo e ganho aquele prémio. É incrível, mas naquela altura, quando me chamaram a palco para ir receber o prémio, eu nem tirei o capacete para ninguém ver as trombas que eu estava. Tipo, A estava mesmo chateado sério? comigo. Ok, Sim. ok, sim. E foi naquele momento que eu depois, tipo, eu estava ali a conversar comigo mesmo, não é? E foi naquele momento em que eu pensei, não, tipo, estou a ser um idiota, tipo, não pode ser assim. E, tipo, não foi para isto
que eu comecei a fazer isto, é para me Exatamente. divertir. Eu não me diverti tanto a fazer este fato e a minha motivação estava toda errada aqui. Uhum. E tanto que foi a partir desse momento que eu até me comecei a focar mais a fazer tipo projetos de grupo, ir a concursos de grupo e assim, porque eu me divertia muito mais. Ok, E então podes continuar, que eu já tenho outra pergunta para ti, portanto, continua então, como começaste a ir com o pessoal da grupo e sim, sentiste comecei muito mais divertido. muito mais divertido e o objetivo que eu tanto queria e que não tinha conseguido, no ano seguinte acabou por acontecer assim muito mais naturalmente, sem eu sequer estar à procura ativamente dele. No ano seguinte eu ganhei a Comic Con e foi tipo, nem sequer era o meu objetivo dessa vez. Eu até Uhum, pensava que em grupo não se podia ganhar e diverti muito mais com a Rita Azevedo, que ela foi comigo. Fizemos uhum. um jogo tipo, com fatos que a gente adorou fazer, divertimos-nos imenso a ensaiar tipo, o nosso kit. Foi tipo, tudo super divertido e naquele momento foi tipo foi naquele momento que eu me apercebi, tipo, de facto é importante uma pessoa querer ganhar, mas ainda é mais importante uma pessoa não querer apenas ganhar. Sim, sem dúvida. Não, eu acho que acabas por ter uma experiência muito mais enriquecedora quando vais com um espírito muito mais livre, porque primeiro experiencias o evento completamente. É por isso que eu tento sempre passar a mensagem de que fazer con crunch, ou seja, para quem não sabe o que é con crunch, é nós estarmos a fazer o fato até à última da hora, e quando digo a última hora, até podemos entrar no backstage a fazer as bainhas. Isto já é Uhum. possível para algumas países, ou para algumas pessoas, pronto, isto já aconteceu. Não que tenha sido o meu caso, eu só entrei em Con Crunch vá, tipo 2 dias antes do concurso, mas eu nunca aconselho porque eu acho que uma pessoa chega tão cansada ao evento e tão exausta e tão farta daquilo, porque lá E está, não teve uma chateada, de facto. pausa e tira a piada toda. Tipo, eu lembro perfeitamente de um fato que participei com uma amiga na altura para um ECG. Nós ficámos em segundo lugar e eu, se me perguntares o que é que aconteceu no evento, eu não me lembro. Eu não tenho memórias porque eu estava tão cansada, eu estava tão exausta, estava tão cheia de tudo que, epá, apagou-se da memória. Tipo, tenho Pois. imagens um bocadinho vívidas, mas é porque lá está, existem vídeos e ajudam a reviver, mas de resto, epá, não me lembro da experiência, não me lembro como é que foi. É bué da estranho, é mesmo bué da estranho. É por isso que eu tento que as pessoas, por exemplo, não se esforcem tanto e assim demasiado e que, epá, acho que não vale a pena, tira sempre a experiência. E tu falaste agora Hum. de uma coisa interessante, por exemplo, tu sentiste que quando começaste a entrar em cosplays de grupo ou fazer cosplays em grupo, sentiste que a tua experiência a nível do cosplay melhorou. O que é que tu gostas mais? Gostas mais então de participar a solo ou de participar em grupo? Ou mesmo, Em imagina, grupo. sem, assim, e mesmo sem concurso, sempre em grupo? Mesmo sem concluir. Sim, porque há uma diferença entre tu chegares a um evento com alguém que até tipo, está ali com um fato igual ao teu e que até tipo, Sim. o foram construindo em contacto, do que estás ali tipo, sozinho, és tipo uma ilha, basicamente. Yeah, é um Ah, apoio extra que a gente tem, não é? exato. Eu acho que é um apoio extra. Eu também sou um bocado desse grupo e eu acho que a maior parte das pessoas também, acho que vão concordar, acaba por ser uma opinião um bocado unânime, é que fazer cosplay em grupo é sempre muito melhor, é muito mais divertido. ah, e partilhamos a experiência, tipo, ou seja, tu não vais ser a única pessoa a sofrer porque estás a fazer aquele fato, ou seja, tens ali uma pessoa que também está a sofrer contigo. Então acaba por ser divertido e as dúvidas às vezes acabam por ser as mesmas, ou então uma pessoa não sabe fazer aquilo melhor do que tu e vice-versa. Eu acho que cosplay em grupo é genial e eu aconselho toda a gente a fazer, nem que seja pelo menos uma vez. E Ah, quando as coisas correm bem, também é excelente ter alguém com quem festejar. sim, 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 tens aquela sensação de partilha, depois vais beber umas jolas e vais festejar a situação, epá, é mesmo muito fixe, é muito fixe. Bem, eu acho que chegámos à parte da entrevista, que vou-te começar a fazer aquelas perguntas de pescadinho na rabo na boca, ou seja, aquelas tipo muito fáceis e muito rápidas de responder. Estás pronto? Essas são as piores. Estou. Por exemplo, no cosplay em geral, onde é que tu sentes que gastas mais dinheiro? Uh, Eva. Eva? Eva. Muita Eva. Montes e montes e montes de tapetes da Eva.
Ai, Jesus, lá vai eu. E diz-me uma coisa, tu costumas comprar isto para quem estiver interessado, porque certamente muita gente que vai ver isto segue o teu trabalho. Tens algum site ou algum fornecedor que encomendes sempre o EVA e queres deixar aqui para o pessoal? Cosplay Shop, naquilo que tu Cosplay tinhas Shop? dito, Uh, eles têm lá, cosplayshop.be, não é? exatamente, Os eles apesar de belgas. terem erva mais cara, que é de alta Uhum. densidade, eles também têm uma de baixa densidade, que é até a que eu uso, que é bem mais barata e é excelente na mesma. Aconselhas então? Sim, eu consigo. Ok, então se calhar vou deixar também o link na descrição, portanto, se quem é o novo na situação, podem ir então ao cosplayshop.be, aconselhado aqui pelo Leonardo Lucas. A próxima pergunta que eu tenho para ti é: o teu fato, ou seja, os teus fatos ou armaduras ficam geralmente a quanto? Ou seja, a nível monetário, a quanto é que fica um fato teu? Ui, depende muito do projeto em questão. Tanto pode ir, sei lá, de 60 a 80 euros até 200. Lá está, depende do tamanho e da quantidade de erva que gastar, ou até se tiver o orbe. Isto estou a perguntar, eu vou fazer esta pergunta a quase todos os cosplayers que vou entrevistar, porque cada um se manuseia da forma que consegue, mas, por exemplo, uma pessoa que se calhar quer começar a fazer uma armadura, é bom ter às vezes um bocado esta noção, porque nós vemos o mundo fantástico dos materiais termomoldáveis e tudo mais, mas às vezes esquecemos que é preciso um grande investimento e, portanto, mesmo que seja uma coisa que a gente queira fazer, não há problema em a gente ir aos poucos e fazendo, não é? Tendo em conta Exatamente. que tu tens um trabalho e lá está, isso facilita também para a gente investir um pouco em nós. Mas quanto tempo é que normalmente tu demoras a fazer uma armadura? É assim, neste momento, como eu tenho tecnicamente dois empregos, como tenho estas comissões, eu não sei exatamente quanto tempo é que demoraria a fazer um projeto para mim neste momento. Agora, se eu não tivesse as comissões para fazer, Hum. olha, o fato que eu vou levar a Madrid, eu demorei cerca de 3 meses a fazê-lo. Ok. Uh, eu, é certo que eu não trabalhava todos os dias nele, ok? Uhum. Mas se tivesse que dar uma estimativa, talvez tipo 3, 4 horas por dia, Ok, durante ok. 3 meses. Ok. Tá, é por aí. Portanto, lá está, a gente tenta fazer o melhor e depois é assim, quando a gente tem folgas, ou no meu caso é os fins de semana, é onde tu te focas mais e te debruças mais sobre o fato, portanto não consegues tanto estipular as horas, mas pelo menos ali entre aqueles 2, 3 meses ou 2 a 5 meses, tu pelo menos consegues mais ou menos completar uma armadura que tenhas em mente, correto? Sim, neste momento, como eu já estou um bocadinho mais habituado à rapidez, por causa das comissões, se calhar até conseguiria fazer tipo, bem mais rápido. Pois, Mas exato, exato. sim, Muito bem, ou seja, por um lado até as comissões ajudaram-te a facilitar e sim, aumentar o teu estilo de arte, ou seja, consegues exato. também já cortar a Eva com mais confiança. Eu digo isto porque também me sinto um bocadinho no mesmo barco. E acaba por ser uma coisa onde a gente treina aquelas pequenas técnicas, não é? Sim. Acho por acaso essa parte das comissões muito interessantes. Então, aqui dos teus fatos, qual é o teu preferido? O preferido. É difícil, porque eu ainda não mostrei muito do que vou levar a Madrid, mas ele é muito bonito. Eu Ok, gosto muito da estética dele, ok, mas olha, o Goblin Slayer eu também gostei imenso porque era ok. super confortável, super prático e ele ali com o fuminho e as luzes. Ok, Mas ok. não sei, eu fiz um azul de Warcraft que é um Death Knight. Uhum. um, ele tem tipo uns cabelos brancos, tipo, uma armadura cheia de chifres. Foi Sim, o sim, que sim. eu e a Angélica, foi que eu participei com a Angélica na meia Sim, final, cá em sim. Portugal. Esse talvez seja o meu preferido. Ok, ok. Sim, senhora. E aquele que menos gostas? O que levei à Holanda Ai, foi? foi. Então porquê? Porque foi complicado, porque nós tivemos que escolher algo que gostássemos os dois, que ambos conhecêssemos e não sei, tipo, por exemplo, tive que usar peruca. Eu não gosto de usar peruca, eu tive que desfazer a barba, eu tive que usar maquiagem, não é de todo.
algo Ou que eu ainda me seja, sinta confortável. resumindo e concluindo, tiveste de tirar a máscara, Sim. tiveste de tirar o capacete. Tipo, É, não foi a primeira vez, tipo, eu tive outro sim, fato em sim. que isso também aconteceu, mas Mas foi aquele que se calhar aquele. te sentiste mais exposto. Então, é assim, a minha aparência normal sou eu de barba, óculos, pronto, normal. E de repente eu tenho que desfazer a barba, tenho que usar tipo maquiagem para parecer, sei lá, um quarentão, tenho que usar tipo uma peruca com ponytail. Eu tipo, não, Que desconforto. tudo bem. Ah, pá, que engraçado. Epá, mas eu também acho que se encontrares para aí algum fato que precises dessas coisas todas e que seja, pronto, às vezes mais a tua onda e mais a tua estética e que te vejas mais nele, possa ser então o suficiente para te sentires bem nessas capacidades. Ahm, Passando agora aqui para a próxima pergunta, portanto, nestes coisas que tu fazes dos cosplays e eu também faço e toda a gente aqui se calhar também faz, nós usamos muitos materiais. Qual é o produto que não consegues viver sem? Ui, novamente é Eva. Novamente a Eva. Esta também seria um Sim, bocadinho fácil de. Eu acharia estranho não pois, escolheres a Eva, acharia estranho. Mas pronto, podia ser, por exemplo, uma tinta qualquer ou um spray qualquer. Também isto às vezes acaba por ser um bocado. Esperamos que seja um estilo de resposta e às vezes é outro completamente diferente. Então, para ti, a Eva é o Holy Grail. exatamente. Sim, senhora, sim, senhora. Aqui a próxima que eu tenho é então, qual o investimento mais extravagante que já fizeste em cosplay? O que é que eu quero dizer com esta pergunta, Leonardo? Por exemplo, nós à medida que vamos fazendo cosplay, vamos investindo em certos materiais ou até mesmo em certos aparelhos. Qual foi aquele mais extravagante que tu até agora já investiste? É assim, eu já encomendei grandes quantidades de material, que eram várias coisas, mas acho que isso aí não é um bom exemplo. Mas de uma só vez, Sim. que talvez tipo numa ferramenta que eu tenho aqui, que é tipo uma serra, é uma mesinha com uma serra ali tipo fixa, que me Sim, sim. custou, acho Circular. que me custou, não é circular não, é uma, acho que são uma band só, Ok, que ok. um, eu comprei aquilo para cortar tipo peças em madeira e assim, E esse acho que me custou menino exato, foi brincadeira para quanto? 120 euros. Ok, ok. Então tu cortas pedaços de madeira nisso, é? Eu cortaria se aquilo não me tivesse estragado. Ai, estás a gozar. Então tu investiste e agora isso está estragado. Foi uma chatice porque o sítio onde eu comprei depois faliu e eu tipo, ok. Ok, nem talão de oferta nem nada, ganda treta. Foi. Epá, olha, eu até gostava de te ajudar, mas nessa campo não te consigo mesmo ajudar. Não te consigo mesmo. Mas pronto, eu acho que esta é uma pergunta bastante gira porque para quem faz fados acaba por sempre investir em aparelhos que são, pronto, que são fora do comum, não é? Uhum. E é sempre interessante, gosto sempre de saber estas pequenas coisinhas. Algum truque que tu gostavas de partilhar? Por exemplo, um truque que tu aplicas que gostavas aqui de partilhar ao pessoal? Um truque. Não sei, eu estou tão habituado a contar tipo, todas as minhas técnicas às pessoas que para mim, tipo, sei lá, tipo, chamar-lhes truque. Não Olha, sei. por exemplo, uma coisa que eu também às vezes falava contigo, não só do estilo de tintas, como, por exemplo, a maneira como a gente pinta os props. Hum. Às vezes a gente tem muito aquela coisa de pintar sempre com pincéis, e eu acho que foste tu até que me disseste para tipo nem sempre ser com pincéis, com outro estilo de materiais. Ou seja, tu já tens muito essa experiência e às vezes é demasiado comum para ti, é tão comum para ti que não pensas que se calhar para outra pessoa possa ser uma Sim. novidade e um highlight. Acho que o melhor truque de todos é procurar alguém que a gente pense que nos possa ajudar e fazer perguntas. Porque acho que é o melhor, honestamente, acho que é o meu Para melhor fazer truque de todos. assim, faz isso. Ou seja, Porque assim, eu já gastei tanto dinheiro e tanto material a combater erros, não é? A aprender com esses erros, que para mim uhum. é bom se eu puder impedir que outras pessoas façam o mesmo. Ok, então vou fazer a pergunta de outra forma. Para se calhar uma coisa que tu estás habituado a responder e uma coisa que estás habituado a fazer.
Eu, quando tenho props e faço montes deles com Eva, tenho de os selar, como tinhas dito. Eu não tenho a FlexiBound como tu tens, porque não acho que faça props suficientes para investir nisso. Eu uso a cola branca. Só que às vezes fica aquelas as fibras do pincel, porque a cola branca convém ser com pincel. Tens algum truque para diminuir a aparência Marcas. daquelas fibras deixadas pelo pincel? As marcas do pincel, sim. Sim. É o seguinte, como eu expliquei antes, o material precisa de ser bem selado, tem que ganhar ali uma camadazinha para depois a tinta aderir bem. Uhum. Isso não se consegue apenas com uma aplicação. É preciso passar várias aplicações. E quantas aplicações é que é preciso? Bem, isso vai depender do estado em que está o material que estás a aplicar. Cola Sim. branca, depois de comprada, é um material espesso. E quase parece não tanto como um creme, mas é espesso. Isso tem que ser um pouco diluído, não em Ok. demasia, apenas um bocadinho. E se eu tivesse que dar uma. Opa, para aí 5, viramos num copo, meter para aí 5% de água, por exemplo. Uma Sim. coisinha mínima. Só para Ok. diluir um bocadinho, para ser mais fácil a gente espalhar e Uhum. também para não ser grosso o suficiente para estarmos a passar com o pincel e deixar ali as marcas. Tens algum E assim, pincel de preferência? não, porquê? Porque não convém ter um pincel muito bom porque eles vão se estragar com o tempo. Exatamente. Cola Pronto. branca, a cola branca estraga imenso. E Exato. depois, se diluirmos demasiado a cola, ou seja, Uhum. quanto mais diluída a cola estiver, mais Uhum. camadas vão ser necessárias até ela estar Exato. pronta para pintar. Ou seja, se não tiver água nenhuma, 2 camadas ela provavelmente até está pronta, mas lá está, vai-se notar aquelas marcas todas. Um Uhum. bocadinho de cola, um bocadinho de água e, como eu disse, não só é mais fácil aplicar porque não é tão espesso, não tens tanta resistência ali no Sim. pincel, como depois tens um acabamento bem mais smooth. Yeah. Eu não sei, eu também tenho uma cola que na altura comprei nos chineses, porque pá, eu sou daquelas pessoas, vou-te ser sincera, eu sou daquelas pessoas que tipo, eu não consigo mandar uma coisa logo fora só porque não presta. Eu se investi, eu gosto de usar até ao fim, dizer, é pá, de facto não gostei, mas ao menos usei até ao fim, porque eu não gosto de simplesmente gastar dinheiro porque me apetece, até porque não o tenho para isso. E então tenho esta cola e acontece-me um bocado isso, se bem que eu não usava tipo 5% de água em relação ao volume da cola branca, eu usava tipo muito mais água que cola branca. Mas pronto, tentava diluir esse bocado e aparecia-me lá as tais marcas do pincel. E aquilo que eu tentava fazer é com uma lixa d'água tentar limar esse processo assim só um bocadinho, tipo, só passar assim um bocadinho. O que é que eu vejo que acontece? É que a lixa d'água, como é molhada um bocadinho com água, Ui, quando tu não, é estás a má ideia, lixar, porque a água, cai sim. aquelas gotas e vão secar. Não E o que é que só. acontece é que nas bordas do teu próprio tu vais ter aquelas gotas. E então eu acabo por ter essa dificuldade, que é, eu devo estar a usar. Eu sei que a cola branca que eu estou a usar não é de facto muito boa, então mostra assim alguns obstáculos, mas eu sou teimosa. Mas pronto, já sei que pronto, é só um bocadinho de água, portanto para a próxima já sei. Eu vou só usar um bocadinho de água. E isso da lixa d'água depois de aplicar a cola, eu não acho que seja lá muito boa ideia porque vai fazer com que a cola branca derreta, por assim dizer. E então as Sim, camadas que tu lhe estiveste a dar vão enfraquecer logo. epá, era só mesmo ao de leve, vou-te ser sincero, não passava tipo Sim, bruta, era só mesmo uma coisa que, epá, a passar tipo a dar uma festinha, estás a ver? sim. Dar ali só uma festinha. Mas de facto encontrei esse obstáculo, ou seja, tentei resolver de uma forma, mas de facto não resolvi tanto. Mas pronto, também queria saber qual é que era o teu input nisto. E então, pronto, já sei, para aproximadamente só um bocadinho de água, eu vou vendo com que porcentagem de água é que eu consigo trabalhar ou não. Tendo em conta aqui nesta parte ainda do cosplay, alguma coisa que aconselhas que ninguém faça do género, coisas que eu já fiz e que sei que não resultam. Coisas que eu já fiz e que sei que não resultam. Ok, quando estamos a passar, por exemplo, tinta spray, Uhum. não, não passar demasiada tinta. É preferível passar tipo várias camadas também, por exemplo, Uhum. 2 camadas. Não querer pintar a peça toda de uma só vez, por exemplo. Ah, ok. Porque muitas vezes o que é que acontece? Falta ali um bocadinho de tinta naquele bocado específico. Tipo, a pessoa vai lá, e eu, por exemplo, vou lá, meto tinta ali, e o que é que acontece? De repente tens ali uma gota de tinta spray a cair horrível. Isso já nunca mais dá para
para Pois, esconder, exato, a sim, menos estou-te a que perceber. estejas ali a lixar e pronto. Outras coisas para não fazer. Ah, ora bem, coisas para não fazer. Acho que no geral é só mesmo tipo, a peça está com mau aspecto. Hum. Tipo, às vezes é melhor parar um bocado e usar umas horinhas para esfriar a Sim, cabeça e respirar um pensar o que. bocado e depois voltamos outra Exatamente. vez e depois pensamos de Isso faz novo. maravilhas. Sim, Exato, isso sim, faz olha, maravilhas. concordo plenamente. No último fato que concluí, houve momentos em que eu tipo. Até te vou dizer mais, não foi só neste último fato, como por exemplo, eu às vezes estou a angariar os materiais. Não sei se também tu sentes isto, mas se calhar com cosplayers que fazem muito mais vestidos e tudo mais, acabam se calhar por sentir isto. Tu estás a angariar materiais e às vezes tens as coisas aqui em casa e tu vês e tu dizes, epá, eu acho que sim, eu acho que isto vai resultar. E mesmo, às vezes estás a incluir coisas que, tipo, não é bem aquilo com que estavas a imaginar, mas aquilo serve. E Sim. eu já aprendi comigo mesma do género, não, aguarda um bocado, respira, vai pensar 2 dias sobre o assunto e vê se de facto resulta mesmo. Porque se não Uhum. gostares como vai ficar, não vale a pena estar a trabalhar sobre esse assunto. Entendes o que eu quero dizer? Sim, entendo. Isso é um bocadinho um pau de dois bicos, porque tu tens razão, mas no entanto, às vezes o improviso também ajuda imenso. Exatamente. Às vezes acaba por ficar melhor do que a gente estava a pensar. Outras vezes, como é que eu ia dizer? Eu às vezes tenho uma ideia tão fixa de como é que um fato vai ficar que quando está ali aquilo a dizer, epá, não gosto tanto, mas olha, vou deixar passar, eu já sei que vou teimar com aquilo no final. Mas é que já sei, Sim, tipo, não há volta a dar, eu vou teimar com aquilo e vou dizer que, epá, afinal não gosto porque está assim. E porque é que acontece no final? Tenho menos tempo para resolver e vou investir muito mais dinheiro porque estou muito mais estressada. É uma sim. estupidez. É uma estupidez. Mas pronto, continuando aqui no bate-boca, qual o melhor conselho que podes dar a alguém que está a começar a fazer uma armadura ou um prop pela primeira vez? Oi. Desculpa, eu deixei de te ouvir. Podes repetir a Ah, pergunta? não faz mal. Qual o melhor conselho que podes dar para quem está a fazer uma armadura ou prop pela primeira vez? Muita pesquisa, muito YouTube. Aprende-se tudo no YouTube. Tudo? E contigo, podem Tudo. falar? Eu até gosto que falem, ainda que se conhece mais gente e, Isto e agora é que foi aqui um input. Pá, desculpa lá, pronto. Não, é só que às vezes também é aquilo que já tinha dito no início da conversa. É bom as pessoas terem, primeiro de tudo, a vontade de pesquisar e depois sim procurar ajuda a alguém. Eu acho que isso é bom, nem que seja para fortalecer a nossa pessoa. Ou seja, tu primeiro vais à procura da resposta e só quando não encontras ou que não estás a achar que aquilo que tu encontraste responde à tua pergunta é que vais ter com alguém que é experiente. Ou seja, isto o que é que tu no fundo estás a fazer? Estás a criar espírito crítico à pessoa. E eu acho que acaba por exatamente. ser um bocado isso. Foi o que tu disseste primeiro na conversa e acaba-se por enquadrar um bocado aqui na resposta que tu deste, que é primeiro muita pesquisa e lá está. Se calhar depois, se não conseguirem então responder a isto, porque não perguntarem a alguém, não é? Sim. Epá, pronto, tenho aqui só mais algumas perguntas. Tu já falaste de um cosplay que estás a fazer de momento, mas parece-me que não vais querer revelar, não é? Não vais querer, desculpem, ou não podes. Posso. Não, é assim, eu neste Não momento, precisas para mim, revelar, Leonardo, não precisas. Se não estás confortável, não o reveles, até porque se já estavas a guardar não, segredo não, durante tanto tempo, não faz sentido tu aqui agora estás a espalhar, mas... não é o caso, não é o caso. Eu neste momento não estou a trabalhar em nada para mim, porque eu não tenho tempo por causa das encomendas. Ok, então de momento Mas, estás a pôr as comissões em primeiro lugar. exatamente, exatamente. Mas eu já tenho em mente o que é que eu vou querer fazer a seguir. Ui, qual é? É também um cosplay de Warcraft, Ok, tipo outra armadura de Warcraft, não é? mas isso eu não esperava outra Ma- coisa. sim, sim. Mas pronto, é um bocadinho também na, no mesmo estilo da última que eu fiz, da tal tipo do Death Knight, um bocadinho Uhum. maior, tipo com um bocadinho mais elementos, tipo, vou querer meter LEDs, fumo, LED Sim, senhora. foam, pronto, Ok, essa LED foam é a tal esponja que é tipo um bocadinho mais translúcida e que faz aquele efeito tipo quase buquê exatamente. das LEDs, não é? Que a gente mete por Se baixo. acendermos uma, se acendermos uma luz por baixo, ela Uhum. reflete um bocadinho a luz. Sim. Olha, muito fixe. Mediante estes cosplays todos e projetos que tu tens algum cosplay de sonho?
Eu já o fiz, foi logo o primeiro. Ah, sério? Começaste Sim, logo pelo então, teu cosplay de sonho? sim, sim, Epá, espetacular! Deves ser a primeira sim. pessoa que eu conheço que começou assim. Mas eu E o que também é ainda não interessante, conheço ninguém que tenha feito isso. tu ainda hoje é o teu cosplay de sonho. Porque, por exemplo, a gente está aqui e nós dizemos, o meu cosplay de sonho é este. E se calhar passar 2 ou 3 anos é outro. A tua ideia não mudou. Não, não mudou, porque é assim, pela questão estética, eu continuo a achar aqueles designs incríveis. E Uhum. também porquê? Porque eu diverti-me tanto com aquele fato, tanto, 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 e foi tipo o início, basicamente, Sim, que não deixou de ser apenas a atração visual, mas também tipo a atração tipo nas memórias que aquilo me fez. E então exato, exato. eu um Ou dia planeio seja, voltar a fazer aquilo. Tipo, yeah. não tenho planos para já. Até pode demorar Uhum. 10, 20 anos, que seja, mas um dia vou fazer outra vez. Porque Sim, é o tipo fato um já foi. revamp. Tipo um Sim, sim. revamp. O fato já foi todo para o lixo, menos o capacete que está aqui no meu quarto a olhar para mim, à espera do Ah, dia. estás a ver? Até nisso tu conseguiste preservá-lo, pá. Sim, sim. Muito bem. Leonardo, pronto, olha, obrigado por ter estado aqui na entrevista. Eu, para estas entrevistas barra podcasts, seja lá qual é o nome que eu vou dar a isto, ahm, eu vou querer ter esta pergunta para todos os cosplayers que vou entrevistar. E é uma pergunta que de facto não é bem uma pergunta, é um pedido, que é, gostava que mencionasses 3 cosplayers nacionais, ou seja, portugueses, que estão cá em Portugal, que achas que mereçam que o seu trabalho, todo o seu empenho seja visto por mais gente. Olha, honestamente, cosplays que mereçam, opá, todos. Se uma pessoa faz isto por paixão, só por aí já merece. Mas agora, em termos tipo, de trabalho que eu admiro imenso, Uhum, hum, é muito difícil responder-te isso porque eu admiro tanta gente. Mas olha, vou falar se calhar por estilos. No que toca a vestidos, sim, eu acho que olha, uma cosplayer que eu tipo, admiro imenso o trabalho no que toca tipo, a costura é a Glean. sim, 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 Hum, no que toca por exemplo, a armaduras também, eu adoro o trabalho da Angélica. sim. Hum, Agora, por exemplo, eletrónica, tipo, introdução de eletrónica nos fatos e assim, gosto imenso das coisas que o Raul faz também. Ok. Hum, mas lá está, tipo, há tanta gente talentosa aqui que merece mesmo, merece Claro, imenso, claro, tipo, claro. A que razão, tipo, sim, diz. eu vou-te explicar, a razão pelo que eu faço isto é porque a pandemia veio aqui mostrar muita coisa. Primeiro, os cosplayers não quiseram deixar de produzir trabalho e foram produzindo trabalho, no entanto, começamos a notar que esta situação do algoritmo não nos está a facilitar, quer seja o algoritmo do Instagram, do Twitter, seja qual é que for a rede social em que os cosplayers estejam inseridos, mas queiram partilhar. E eu acho que acaba por haver muita gente que é talentosa e que epá, a gente admira o trabalho, mesmo que não seja aquela coisa tipo comparada com o cosplayer internacional, mas que a gente gosta de ver e que achamos que epá, aquela pessoa ali tem ali um potencial e simplesmente não está a ser visto porque epá, o Instagram não deixa, ou o Uhum, Facebook não deixa. E é por isso que eu deixo aqui esta pergunta, porque às vezes existem pessoas que merecem mesmo aquele miminho extra e eu sinto-me tão mal que essas pessoas não tenham. E são pessoas completamente, epá, ótimas no trabalho que fazem. Há cenas excepcionais e há pessoal que eu acabo por conhecer e acabo por mudar e acabo por ver o trabalho pela primeira vez e eu digo mesmo, epá, mas como é que eu não vi isto antes? sim. E fico um bocado frustrada mesmo com a porcaria do algoritmo, seja lá qual ele for. Daí esta pergunta ser eu acho um bocado pertinente. Pronto. E tu mencionaste aqui os cosplayers, pelo menos nem que seja aqueles que admiras e que te impressionam mais no seu trabalho. Vou partilhar então as redes sociais desses cosplayers aqui na descrição, para as pessoas que não os conhecem ou então não estão tão atentos ao seu trabalho para darem lá uma espreitadela. E, Leonardo, gostavas de deixar alguma mensagem? Talvez, acho que sim. Hum, para quem esteja a começar nisto, pode parecer muito intimidante ver Uhum,
pessoal que já anda nisto há anos, com fatos muito wow, e para quem é novo olhar e pensar, bem, como é que eu hei de conseguir fazer isto? A verdade é que se a gente consegue, qualquer pessoa consegue. Eu também já estive nesse lugar. E garanto mesmo que, caso realmente queiram começar a fazer isto, que se vão divertir imenso. E mesmo ao fim destes anos todos, se eu pudesse voltar atrás e ter uma conversa comigo mesmo, eu diria mesmo para, para tipo, nem sequer pensar duas vezes, para fazer tudo igual. A quantidade de boas memórias que fiz ao longo destes anos, as pessoas que conheci, o tipo de laços que criei, são coisas que vou levar para a vida. E apesar de muitas vezes parecer que quase uma infantilidade, fazem disfarces, usam tipo em convenções. Sim. A verdade é que isso é das coisas mais heartwarming que já fiz na vida e planeio continuar a fazer durante imenso tempo. Por isso, epá, se quiserem, tentem. E se quiserem também mandem mensagem que eu ajudo. Olha, é uma mensagem muito bonita, subscrevo essa mensagem porque nada é melhor do que simplesmente experimentar e não ficar com o bichinho na cabeça. Estas foram as palavras então de Leonardo Lucas. Espero que tenhas gostado, Leonardo. Gostaste? Eu adorei. Foi. Tipo, eu senti ali uma hesitaçãozinha. Não, 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 nada disso. Sabes, é que isto já é fome a falar. Ai, desculpa, estou-te a impedir de comer. Opa, olha, eu prometo, pronto, vou dar aqui então por terminado, que eu não quero que faleças para o lado, porque tu precisas de acabar com missões. Portanto, pessoal, espero que tenham gostado da entrevista. Lembrem-se de irem ver então o trabalho do Leonardo, ele é excelente. Se tiverem também dúvidas sobre a parte das questões dos props, já sabem, primeiro pesquisem e depois podem tirar dúvidas com o Leonardo. Este então é o podcast sobre entrevistas sobre cosplayers. O meu nome é Catarina Brás, mais conhecida por Chibicat, e vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau.